Este rapaz foi tratado como lixo. Neste mundo, plebeus só podem usar espadas enquanto nobres dominam a magia. Mas antes de morrer, Colin obtém um livro proibido capaz de fazer qualquer um aprender magia. Então ele retorna 5 anos ao passado, quando era apenas um cavaleiro do Coliseu. Mas agora Colin desperta uma magia genial que colocará os nobres deste mundo de joelhos. Na cidade de L, a última fortaleza, tudo estava em chamas e completamente destruído. Então, explosões massivas começaram a obliterar tudo que ainda estava de pé. Por toda parte, a destruição continuava avançando, derrubando as defesas restantes do castelo. Dos escombros, um guerreiro solitário se levanta, totalmente exausto. Seu inimigo diz que ele é o único que restou, aproximando-se lentamente. Com um de seus braços, seu oponente prepara um golpe poderoso. Ele então o chama pelo nome, Colin Hall, com um sorriso aterrorizante. Ferido no chão, Colin apenas observa o terrível inimigo se aproximar sem um pingo de medo, mesmo sangrando e no seu limite. Ele encara o demônio com pura determinação visível. Seu rival diz que ele continuou lutando mesmo sendo o último homem de pé. Por causa disso, ele o deixará escolher como quer morrer. A isso, Colin responde, será bem aqui, enfrentando seu adversário de frente, sem hesitação. Naquele momento, seus olhos apenas refletem a imagem do inimigo parado à sua frente. Voltando um ano, a invasão demoníaca contra a humanidade finalmente havia começado. Lutando bravamente, os soldados caíram para monstros que usavam habilidades especiais poderosas. Acontece que para a humanidade, a magia era um recurso extremamente limitado e raro, um privilégio reservado apenas para nobres com linhagens que consideravam superiores. Acreditando em sua própria soberania, os nobres iniciaram um ritual para um ataque massivo. Pensando que seriam heróis, eles lançaram seu feitiço contra as forças inimigas. Então, vários ataques mágicos foram disparados em direção ao exército demoníaco no chão. Mal sabiam eles que os demônios avançariam calmamente por toda a fumaça. O nível de magia deles foi facilmente superado por um dos monstros inimigos. Retornando ao ataque, um demônio lança um golpe devastador contra os nobres no castelo. Completamente apavorado, um deles observa o contra-ataque, incapaz de reagir a tempo. Então uma enorme explosão destrói completamente o lugar onde todos estavam. Caídos no chão, seus camaradas não conseguiram sobreviver ao ataque terrível e inesperado. Ele então lamenta não ter conseguido o livro misterioso um pouco antes. De volta ao presente, ele ainda está no chão, completamente exausto e gravemente ferido. Seu oponente pergunta se ele pensou na melhor maneira de morrer. Ele diz que não se importaria de arrancar seus membros ou queimá-lo como os outros. Dizendo que ele fala demais, Colin decide que não tem escolha a não ser usar aquilo. Confuso, o demônio apenas pergunta o que ele quis dizer com isso. Ele pega sua espada do chão dizendo que o inimigo não parava de falar. Então ele avança gritando para o inimigo calar a boca de uma vez por todas. Enquanto suas espadas se chocam, o demônio parece surpreso com a força repentina de seu ataque. Usando toda a sua força, ele continua avançando, pressionando o golpe poderoso contra ele. Seu oponente consegue bloquear, retaliando com um chute forte. O demônio o encara, parecendo surpreso e bastante irritado com a situação. Mesmo assim, Colin se mantém firme e usa sua espada para bloquear o ataque. De repente, o demônio começa a gritar, recebendo um golpe direto no peito. Dando um passo para trás, ele tenta entender como foi atingido. Ele pergunta se Colin realmente achou que poderia vencê-lo usando apenas sua esgrima. Começando a rir, ele diz que a humanidade não é nada sem a graça divina. De repente, ele para de falar e começa a gritar de dor, sem entender nada. Ele grita que é impossível a esgrima humana ter ferido seu corpo. Ele diz que seria impossível vencê-lo usando apenas esgrima normal. Mas segurando sua espada com firmeza, ele se prepara para usar um último recurso. Usando a espada proibida, ele diz que a história agora será completamente diferente. Saltando em direção ao inimigo, ele vai com tudo para seu ataque final. Trocando uma série rápida de golpes, a intensa batalha entre eles recomeça. Aparando um golpe forte, ele espera por uma brecha para contra-atacar. Vendo uma oportunidade, ele grita que a guarda do inimigo está totalmente aberta. Aproveitando a chance, ele acerta um golpe preciso que arranca o braço de seu oponente. Seu rosto cheio de ódio, o demônio o encara furiosamente após ser ferido. Agarrando a lâmina, ele questiona se aquela era realmente a lendária espada proibida. Ele diz que o resultado teria sido diferente se ele tivesse usado aquela técnica como surpresa. Nesse momento, ele percebe que sua espada está começando a rachar bem na sua frente. Infelizmente para ele, seu oponente cerra o punho, estilhaçando ainda mais a lâmina. Então ele diz que Colin chegou perto, mas ficou a um passo de conseguir. Avançando contra ele, seu oponente grita para que ele morra de uma vez por todas. Um golpe final é desferido, resultando em uma explosão enorme e violenta.
Deitado no chão, ele se pergunta se nem mesmo aquilo foi suficiente. Seu inimigo diz que não sabe onde ele aprendeu essa técnica, mas que este é o fim. Seu rosto cheio de dor, ele encara seu oponente uma última vez. Agarrado pelo pescoço, ele é incapaz de reagir ou fazer qualquer movimento. Ele lamenta que lutar com todas as suas forças e arrancar um braço foi o melhor que pôde fazer. Lembrando de seus amigos, ele apenas pede desculpas a todos por ter falhado miseravelmente. Vendo o inimigo sorrir, ele finalmente aceita que perdeu a longa batalha. Seu corpo é erguido enquanto o sangue começa a escorrer incessantemente pelo chão. Todo o sangue começa a cair sobre um livro misterioso que estava logo abaixo. Ao entrar em contato com o sangue, o livro ativa um círculo mágico em sua capa. De repente, ele abre os olhos, se perguntando o que estava acontecendo. Olhando para sua mão, ele se questiona por que e como ainda estava vivo. Ele aparece em um lugar estranho, perguntando onde no mundo ele poderia estar. Nesse momento, seu nome é chamado por uma voz misteriosa, deixando-o completamente atordoado. Virando-se de repente, ele pergunta em voz alta quem está ali no escuro. Seu olhar então se fixa em um único ponto, revelando sua completa surpresa. Diante dele, um livro aparece, e ele questiona o que é. Então ele percebe o que é, dizendo que é um grimório. Uma voz do livro diz que seu sangue o despertou para ajudá-lo. Ele ouve a oferta para recomeçar tudo do zero. Cerrando o punho, ele diz que não sabe com quem está falando, mas continua, dizendo que se ele realmente puder recomeçar tudo de novo, ele afirma que esta é uma oportunidade com a qual ele nem poderia sonhar. Em resposta, um livro promete servi-lo e ajudar a realizar seus desejos. Depois disso, ele se vê flutuando entre vários fragmentos. O grimório aparece diante dele enquanto seu nome é pronunciado por uma voz. Avançando, ele golpeia os fragmentos enquanto a voz lhe pede para mostrar. Com um olhar focado, a voz termina a frase pedindo por um futuro diferente. A cena muda, e uma figura encapuzada aparece segurando o mesmo livro. Em uma arena, um homem grande é aplaudido pela multidão. Abrindo os olhos, ele parece um pouco confuso com o que vê. Ele se pergunta onde está, percebendo que é uma arena de escravos. Então ele percebe que está segurando uma espada e um pequeno escudo. Seu oponente se aproxima, levantando sua arma para dar o primeiro golpe. Suando frio, ele finalmente entende sua situação. Nas arquibancadas, um homem comenta que ele nem mesmo caiu após um golpe. Ao lado dele, um nobre chamado Slight concorda. Com um sorriso, ele começa a falar sobre o papel daqueles plebeus. Ele diz que o propósito deles é simplesmente entreter todos ali. Ouvindo a conversa, o jovem fica parado, observando tudo em silêncio. Enquanto o oponente ataca, o nobre grita que eles não passam de peões. A multidão vai à loucura com a cena, gritando freneticamente. Todos na plateia continuam torcendo e gritando o nome do grande lutador. O nobre observa o espetáculo com um sorriso satisfeito no rosto. Na arena, a multidão continua a torcer e a gritar o nome do lutador. De seu camarote, um homem mais velho observa a cena e questiona algo. Ele então confirma suas suspeitas ao ver o grande lutador de joelhos. O lutador gigante, por sua vez, parece não entender o que aconteceu. Ele percebe que voltou ao passado, para a época em que era um gladiador. Nesse momento, ele se pergunta se o grimório se fundiu com seu corpo. Com um olhar determinado, ele diz que se for esse o caso, pisando na arma de seu rival, ele a usa para se lançar no ar. Ele voa pelo ar em um movimento rápido, empunhando sua espada. Enquanto ataca, ele declara que a partir de agora, mudará seu destino. Seu oponente apenas o observa se aproximar sem tempo para reagir. Ele então acerta um golpe preciso, perfurando o peito do homem grande. Pousando com estilo, ele nem sequer olha para o corpo caindo atrás dele. Ele diz que fará isso para mudar o futuro de toda a humanidade. A plateia, antes barulhenta, agora está em completo e total silêncio. Segurando o grimório, ele diz que não tem escolha a não ser dominar, mas sabe que, como escravo, isso é apenas um sonho distante. Portanto, ele primeiro precisa, de alguma forma, entrar em um certo lugar. Determinado, seu plano é se infiltrar na poderosa família de Marcos Darius Hall. Olhando para o Marquês, ele decide fazer isso o mais rápido possível. Ele diz a si mesmo que fará tudo mais rápido do que em sua vida passada. Mudando para uma memória, um homem diz que os plebeus apostaram nele. Explicando a situação, o homem diz que eles acreditavam que ele venceria o campeão. Agarrando o jovem, o velho diz que ele não pode desafiar as ordens do Lorde. Desesperado, ele implora para que o jovem perca, ou então será morto. Ele entende que Slight está o sacrificando para ficar do lado dos nobres, então decide usar esta situação para se juntar à família Hall. Com um novo olhar, ele se enche de uma grande determinação para lutar. Gritando para a arena, ele exige que tragam o próximo oponente agora mesmo. Em seu assento, um nobre bate com o punho na mesa, praguejando de raiva. Irritado,
Um dos nobres pergunta por que o campeão não venceu a luta. Outro nobre grita com ele, dizendo que apostou uma quantia muito grande. Tentando acalmá-los, Slight diz para ficarem calmos, afirmando que tudo faz parte do plano. De seu camarote, o Marquês Hall pergunta ao seu assistente o que ele achou daquele golpe. Ele responde que foi um corte poderoso e preciso, um golpe muito raro. Sorrindo, o Marquês diz que a melhor parte foi vê-lo desafiar as ordens de Slight. De volta à arena, ele se defende do golpe de um novo oponente. Enquanto isso, Slight diz que, se eles sonharem um pouco, gastarão mais dinheiro. Ele garante a todos que permaneçam calmos, pois tudo está indo conforme o plano. Com um sorriso sinistro, ele promete que Colin será destruído na próxima luta. Vencendo outra batalha, ele garante uma sequência de 2 vitórias. Chocado, o nobre que apostou pergunta o que acabou de acontecer. Os outros nobres o cercam, gritando que não foi isso que combinaram. O nobre que perdeu a aposta se pergunta o que o jovem está pensando. Levantando-se, Slight ordena a seu homem que reúna todos os gladiadores agora mesmo. Um nobre fica irritado com a situação, mas seu companheiro diz que ficou interessante. Com isso, os guardas da arena começam a se mover em direção ao centro. Avançando, um dos combatentes rapidamente domina e imobiliza seu oponente no chão. Logo depois, outros 2 guerreiros se juntam a ele, prontos para um confronto. Ele então se lembra da promessa que o Marquês fez em sua vida passada. Para se infiltrar na família Hall, ele precisa chamar a atenção do Marquês. Ele percebe que apenas derrotar seus oponentes não será suficiente para se destacar. Erguendo sua espada, ele diz que todos podem vir para cima dele de uma vez. A multidão vai à loucura, gritando que o escravo está completamente louco. Então eles incentivam o outro lutador, gritando para ele ir com tudo. Ele se prepara para o combate enquanto seus oponentes avançam por trás. Abaixando-se no último segundo, ele consegue desviar dos golpes vindos de cima. Com um salto, ele escapa, e seus adversários dizem que é impossível que tenham errado. Ainda no ar, ele se vira para preparar seu próximo ataque. Com um único golpe giratório, ele atinge vários inimigos de uma vez. Ele se vira com um olhar focado para os próximos oponentes que se aproximam. Gritando, 2 guerreiros avançam com suas lanças apontadas diretamente para o alvo. Usando a perna, ele bloqueia a arma de um inimigo que tenta atacá-lo. Com uma única estocada, ele desfere um golpe que atinge múltiplos adversários. Pousando no chão, ele observa os inimigos que foram derrubados por seu golpe. Atrás dele, um oponente enorme ergue sua espada para desferir um golpe fatal. Virando-se rapidamente, ele encara o novo adversário que está se preparando para atacar. Ele então aperta o cabo de sua espada com mais força, preparando-se. Após bloquear o golpe, ele contra-ataca, e a espada atravessa seu oponente. Vendo a cena, todos nas arquibancadas olham para a arena, completamente paralisados. O nobre observa o desfecho da luta com uma expressão de total surpresa. De repente, a espada voa em sua direção, passando perto de seu rosto. Paralisado, ele encara o estrago que a lâmina fez na parede atrás dele. Com seu monóculo rachado, ele fica sem palavras com o que acabou de acontecer. A espada então cai bem na frente de seus pés. Chutando a espada cravada, ele a lança de volta para o ar. Pegando a arma no ar, ele a apoia no ombro com um sorriso. Furioso, o nobre grita que ele pagará por essa grande humilhação. Enquanto o nobre ri da situação, os outros apenas o observam confusos. Darius diz que seus planos foram arruinados, pois o peão se tornou o verdadeiro jogador. Então, outro nobre diz que o escravo que os desafiou deve ser executado. Ele então repete as palavras do nobre, questionando essa suposta punição máxima para ele. Então ele pergunta se o bom senso do nobre é apenas menosprezar os outros. Com suas palavras, os outros nobres ficam tensos e o encaram, sem palavras, enquanto ele bate o cetro no chão. Ele pergunta se Darius ainda está perseguindo ideais falsos, mostrando sua magia. Ele diz que aquilo é o símbolo da autoridade que eles carregam. Ele explica que seus ancestrais receberam magia de um deus há 1000 anos. Desde então, uma clara hierarquia social surgiu em todo o mundo. Eles se tornaram representantes divinos. Mas ele diz que Darius se apega às ideologias erradas. Então ele pergunta diretamente se Darius pretende desafiar o grande deus que eles seguem. Ouvindo a conversa, ele dá um leve sorriso enquanto ainda está sentado na arena. Ele interrompe a discussão, perguntando qual é o problema com tudo isso. Todos se assustam e gritam, perguntando por que um escravo está ali, chamando pelos guardas. Apontando sua espada, ele chama o Visconde Slight e o desafia como um representante divino. Ele então o desafia para uma luta em nome de Deus, enfurecendo o nobre. Vendo isso, a multidão diz que ele deve ter enlouquecido para fazer tal desafio. Enquanto isso, os outros nobres acham a situação divertida e riem do desafio. Darius apenas observa toda a situação em silêncio, sem demonstrar reação. Encarando,
O nobre o chama de um escravo insignificante e desprezível. Então ele o acusa de arruinar seus planos e zombar de Deus. Lançando um ataque, ele grita sobre a audácia de ser desafiado para um duelo. Ouvindo uma voz, ele se pergunta se pertence ao seu grimório secreto. Então uma tela aparece diante dele, detalhando as habilidades de seu oponente. Vendo o garoto parado, ele diz que se ele quer tanto morrer, seu desejo será concedido. Mas ele permanece imóvel, apenas observando o ataque do nobre vindo em sua direção. Com um grito, o nobre desfere seu ataque e diz que o enviará para o outro mundo. Surpreso, Darius imediatamente reconhece aquela magia como a poderosa lâmina de vento. Animados, os nobres dizem que ele irritou Slight e apostam em quantos pedaços ele será despedaçado. O nobre declara que está indo com tudo enquanto seu ataque se aproxima. Gritando, ele diz a Darius para testemunhar a diferença de poder entre eles. Encarando o ataque, o garoto nota que é uma lâmina que pode cortar qualquer coisa. Ele pensa que, no final, é apenas magia de nível iniciante. Então ele conclui que o ataque não funcionará por causa de sua resistência. Com um sorriso, ele diz que a habilidade do Grimório será muito útil. Comparado à magia demoníaca, ele diz que este nível é baixo demais. Abrindo os braços, ele diz que não passa de uma simples brisa. Completamente chocado, o nobre grita, incapaz de acreditar no que está acontecendo na arena. Ao lado dele, Darius também fica muito surpreso ao ver o ataque falhar. Os outros nobres gritam em descrença, sem entender como ele escapou ileso. Aproveitando a oportunidade, ele salta em direção ao nobre para iniciar seu contra-ataque. Em pânico, o nobre diz que é impossível enquanto desembainha sua própria espada. Rapidamente, ele consegue puxar a lâmina da bainha para tentar se defender. Com um único golpe, ele atinge o nobre por cima com toda a sua força. Com o rosto congelado de choque, o nobre fica paralisado, incapaz de reagir. A lâmina da espada para poucos centímetros de seu pescoço, e ele não consegue se mover. Segurando o nobre derrotado, ele mantém a outra espada cravada no chão da arena. Nesse momento, seu grimório o alerta que uma nova fonte de mana foi detectada. Assustado, ele vê um círculo mágico se formar ao seu redor, surpreendendo o nobre. Surgindo do chão, várias mãos esqueléticas começam a agarrar suas pernas. Logo depois, várias mãos o prendem, e ele pergunta o que é isso. Uma das mãos consegue tapar sua boca, impedindo de falar. Nesse momento, um guarda chega, dizendo que responderam ao chamado anterior. Aproximando-se, ele o acusa de ser o escravo que desafiou a autoridade de um nobre. Cercado por soldados, o capitão diz que ele está preso em nome de Deus. Ele tenta se libertar, mas mal consegue falar com a mão em seu rosto. O capitão se revela como um dos guardas divinos, observando o prisioneiro de perto. Mudando de cena, a Torre Mágica é mostrada como uma grande organização de autoridade. A facção da supremacia divina é explicada como sendo formada por nobres de elite. Preso pelas mãos, ele sabe que seria fácil quebrar essa magia de contenção, mas pensa que não quer chamar a atenção de seus superiores agora. Com a mão no rosto, ele decide que é agora ou nunca. Reunindo suas forças, ele começa a gritar para que todos possam finalmente ouvir. Ele grita que é Colin Hall, filho do Marquês, e ordena que desfaçam a magia. Confusos, os guardas murmuram entre si que ele é o filho do Marquês. Slight o encara, atônito, e pergunta se seu nome é mesmo Colin Hall. A multidão diz que o Marquês nunca teve outro filho além do já conhecido. Ele pensa que os guardas divinos nunca tocariam em um membro da nobreza. Agora ele apenas espera, imaginando como tudo isso vai finalmente terminar. Acusado de fingir sua nobreza, ele encara a espada apontada para ele. Então o homem avança, gritando que ele merece o pior destino. De repente, um homem mais velho chega e grita para que todos esperem. Sua chegada imponente revela que ele é o famoso Marquês Darius. O nobre com a espada explica que estava prestes a acabar com o garoto insolente. O Marquês então agarra o jovem dizendo que ele desonrou o nome da família. Observando a cena, os cavaleiros estão completamente paralisados, atônitos com o que veem. Enquanto isso, o outro nobre está totalmente confuso com a situação inesperada. Agarrando seu pescoço, ele diz que pensou que entregá-lo à guilda resolveria tudo. Levantando o jovem do chão, ele o ergue no ar com apenas uma mão. Ele então grita que, em vez de mudar, o jovem atacou o Visconde Slace. Percebendo o resultado, o jovem sabia que sua aposta arriscada tinha valido a pena. Com um olhar firme, o Marquês o encara, com uma expressão sombria. Ainda segurando o jovem, ele então se vira para falar com o Visconde Slace. O assustado Visconde se desculpa por todo o problema que seu filho causou. Tentando se defender, seu filho grita que o outro homem insultou seu pai primeiro, mas o Marquês grita, ordenando que ele se cale imediatamente. O cavaleiro diz que vai ter uma conversa séria com aquele tolo. Soltando o jovem, o Marquês diz a eles que todos podem ir embora. Indignado,
O nobre grita que eles não podem de forma alguma deixar aquele homem ir. Apontando sua espada, ele diz que não deixará ninguém levar o escravo dali. O jovem observa a discussão em silêncio. Com um olhar determinado, o nobre grita que acabará com o jovem ali mesmo. Sem pensar duas vezes, ele avança com sua espada em direção ao marquês. Vendo isso, o jovem simplesmente solta uma pequena risada. Então ele pergunta se a ameaça anterior também incluía certas pessoas. Ele ironicamente aponta que o senhor do território do Reno está bem ali. Ele então pergunta se isso inclui os guardas divinos que vieram capturá-lo. Com um sorriso de escárnio, ele pergunta se o nobre pretende iniciar uma rebelião. Ouvindo a acusação, o nobre congela no lugar. Deixando cair a espada, ele gagueja que não era sua intenção. Acenando com a mão, o cavaleiro diz que tudo não passou de um grande mal-entendido. Virando-se para o jovem, ele explica que toda a situação foi um engano. Pedindo desculpas ao marquês, o cavaleiro anuncia que eles irão se retirar agora. O cavaleiro então se vira para encarar o assustado Visconde Slace. Em um tom sério, ele avisa que relatará o incidente à Torre de Magia. Informando que seu destino será decidido mais tarde, o cavaleiro parte. Finalmente aliviado, o jovem respira fundo, parecendo mais calmo com o resultado. Ao saírem, o líder ordena que relatem tudo sobre o homem chamado Colin. Uma cavaleira então pergunta se ele está se referindo ao filho do marquês. Andando pelo corredor, ela se pergunta como o senhor teve um filho em segredo, mas o líder responde com confiança dizendo que ele não é o filho do marquês. Outro cavaleiro aponta que ele resistiu à magia, perguntando-se se ele tinha a proteção do marquês. Ele diz que não pode dar detalhes e ordena que monitorem e relatem cada movimento do homem. Os cavaleiros imediatamente se ajoelham, afirmando que cumprirão a nova ordem. A cena muda para uma carruagem movendo-se por uma estrada na floresta. Viajando por um caminho, a risada de um dos passageiros ecoa. Rindo com vontade, ele diz que foi uma ótima atuação do jovem. Dentro da carruagem, o jovem permanece em silêncio enquanto viajam. Sentado à sua frente, o marquês agradece por sua ajuda anterior. Ele se lembra do pagamento por sua liberdade. Então o marquês pergunta se Colin já esteve em um campo de batalha. Ele comenta que os movimentos do jovem se assemelhavam aos de um guerreiro experiente. Pressionado pela pergunta, Colin se prepara para contar sua história. Começando a falar, ele diz que nasceu em uma aldeia e foi vendido. Continuando sua história, ele diz que um nobre o comprou e o ensinou a lutar. Ele descreve o nobre como sendo um verdadeiro pai para ele. Revelando seu passado, ele diz que não conseguiu viver de acordo com os ideais daquela pessoa. Com um olhar determinado, ele afirma que agora viverá por suas próprias expectativas. Ouvindo isso, o marquês fica surpreso com a forte determinação do jovem. Percebendo a situação, ele conclui que os golpes falharam devido à magia básica. Analisando o jovem, ele reflete sobre o grande potencial que vê nele. Acreditando em seu futuro, ele pensa que o jovem pode alcançar seus próprios ideais. Nesse momento, um servo se aproxima e chama o Lord Darius para informá-lo de algo. Depois de algum tempo, as rodas da carruagem finalmente param de girar. Chegando a uma mansão enorme, o servo anuncia que chegaram ao seu destino. Movendo-se pela propriedade, a carruagem se aproxima da entrada do belo palácio. Saindo da carruagem, o marquês pede a Colin que o siga para dentro. Ele então informa ao jovem que, a partir deste momento, ele não é mais um escravo, mas o avisa que isso não significa uma vida de paz e sossego. Ouvindo o aviso, Colin responde que a lei do mundo é a sobrevivência do mais forte. Parando na escada, ele avisa que sua ajuda termina ali. Ele então diz que superar o próximo desafio depende do próprio jovem. Encarando seu destino, o jovem se prepara para o que está por vir. Com um sorriso, ele se vira e diz que está contando com Colin. Então ele entra na mansão, encerrando assim a primeira fase de seu plano. Para preservar sua autoridade, os nobres casavam-se apenas entre si para manter a linhagem. A família Hall era particularmente obcecada por essa supremacia de sangue, mas havia uma exceção. Darius Hall era essa exceção, nascido de uma mãe serva. Por causa de suas origens, ele enfrentou um preconceito terrível e severo. Mesmo assim, com grande esforço, conseguiu ascender ao posto de duque, tornando-se o senhor do território do Reno, um nome que todos conheciam muito bem. Chegando à sua propriedade, ele diz que não se importa nem um pouco com as origens de alguém. Andando pelo salão, ele afirma que o passado deles não importa para ele. Afinal, ele explica que neste lugar, a força é tudo. Através dela, pode-se obter riqueza, status e grande honra e respeito. Tocando na porta, ele diz que lhes dará tudo o que desejarem, mas avisa que isso depende se eles têm as habilidades para merecer. Então ele olha diretamente para o garoto, dizendo a Colin para ter isso em mente. Surpreso, o jovem o questiona, perguntando se ele realmente quis dizer qualquer coisa.
Com um olhar determinado, ele começa a perguntar o que aconteceria se ele pedisse o posto de Lorde como recompensa, deixando todos os presentes completamente atônitos. Surpreso com a audácia, o Lorde repete as palavras do garoto, tentando processar o pedido. De repente, ele começa a rir alto, achando toda a situação muito divertida. Com um sorriso, ele desafia o garoto a tentar pegar o assento se tiver confiança suficiente. Passando para um flashback, é explicado que o Marquês Darius acredita na pura meritocracia. Por causa dessa crença, ele era desprezado pelos supremacistas de linhagem sanguínea. Nesse momento, uma mulher aparece diante dele e o cumprimenta. Virando a cabeça, ele mostra seu claro descontentamento com a recepção inesperada. Então sua esposa Katrina e seu filho, Fried, dizem que estavam esperando por seu retorno. Andando pelo salão, ele diz que não contou a ninguém, mas ela responde que um passarinho lhe contou. Com um tom de ironia, ele pergunta se foi realmente um passarinho que lhe contou tudo. Mantendo a compostura, ela o encara com uma expressão confiante sem dizer mais nenhuma palavra. Desconfiado de sua resposta, ele continua a encará-la, tentando entender a verdade. Acusando-a diretamente, ele afirma que ela na verdade tinha espiões seguindo cada movimento seu. Ela era a mulher que destruiu seus ideais, herdando tudo de seus falecidos pais. Agora ela planeja fazer de seu filho, Fried, o sucessor do Marquês através de manipulação. Em sua vida passada, ele caiu na armadilha, mas garante que isso não acontecerá novamente. Com um sorriso confiante, ele diz que está incrivelmente honrado por ser recebido por eles. Apresentando-se, ele diz que seu nome é Colin Hall e que dedicará sua força à família. Repetindo o nome Hall, o filho dela demonstra total desprezo e surpresa. Com raiva, ele pergunta quem o garoto pensa que é para usar o nome da família. Vendo-o como um mero escravo, ela chama Cornel para resolver a situação imediatamente. Ouvindo o chamado, o homem ao seu lado responde que sim, aguardando suas ordens. Virando-se para ele, ela questiona se ele tem negligenciado a educação do recém-chegado. Sem nada a dizer, ele apenas abaixa a cabeça, aceitando a repreensão e o silêncio. Segurando sua espada com firmeza, o jovem se prepara para responder à acusação injusta. Com convicção, ele grita que recebeu o sobrenome do próprio chefe da família Hall. Apontando sua espada, ele pergunta se eles têm alguma objeção à decisão do Lorde. Avisando a todos, ele promete que um dia se tornará o Lorde e fará todos se curvarem. Sem palavras, ela apenas o encara com um olhar de pura raiva e indignação. Rangendo os dentes, o filho dela o encara de volta com puro ódio. Achando divertido, o Lorde apenas observa toda a situação com um sorriso no rosto. Chocados, os servos questionam como ele ousa mencionar o nome do grande Lorde. As criadas sussurram, achando um absurdo que um escravo diga tais coisas sem medo. Para chamar a atenção de todos, ela pigarreia alto. Com isso, os servos se calam, aguardando em silêncio por mais ordens. Virando a cabeça, ele mantém a mesma expressão, inabalável pela tensão. Com desdém, ela solta um suspiro mostrando seu completo desprezo pela situação. Gritando furiosamente, ela diz que um escravo insignificante não deveria ousar falar. Imediatamente, os servos começam a pegar as armas que estavam guardadas por perto, preparando-se para o combate. Todos eles se posicionam, prontos para avançar a qualquer momento. Então ela ordena a seus servos que o capturem imediatamente, fazendo todos avançarem juntos. Gritando alto, o Lorde ordena que todos parem o que estão fazendo. Ele então se posta na frente do jovem, protegendo-o do avanço dos servos. Revelando que tudo era verdade, ele até considera deixar Colin herdar sua posição. Completamente chocado, seu filho grita, chamando pelo nome de seu querido pai. Incapaz de acreditar no que ouviu, ele pergunta que diabos seu pai estava dizendo. Mantendo uma expressão séria, ele encara de volta o filho, não recuando em sua decisão. Com um sorriso, ela diz que se for esse o caso, não dirá mais uma palavra. Mas ela continua seu discurso dizendo que, no entanto, há algo a ser considerado. Ela ressalta que na propriedade, centenas de servos trabalham duro todos os dias. E ainda assim, ela observa, muito poucos deles receberam um nome de família. Muitos ali haviam servido por anos, esperando por uma chance de serem reconhecidos pelo Lorde. Então, para um recém-chegado ser subitamente chamado de Hall é um absurdo. Questionando a decisão, ela diz que ele não pode esperar que todos fiquem satisfeitos. Então ela sugere que o submetam a algum tipo de teste para provar sua força a todos, mas se ele falhar, deverá partir em desgraça. Com um sorriso, ele diz que isso não resolverá absolutamente nada. Furioso, ele grita e pergunta se o jovem está com medo. Dizendo que não faz sentido, ele sugere que todos façam o teste então. Afirmando que o sucessor precisa ser competente, ele chama o outro de fracassado. Rangendo os dentes, ele grita que esta é a primeira vez que é humilhado. Enjoado com a situação, ele se recusa a competir contra servos e escravos.
Tocando em seu ombro, sua mãe chama seu nome, tentando acalmar a situação. Olhando diretamente para seu filho, ela diz que o avisou sobre isso muitas vezes. Explicando que um nobre deve ser elegante, ela diz para ele não se irritar. Então ela o lembra que ele possui o poder absoluto da magia mais pura. Portanto, ela sugere que eles apenas relaxem e observem tudo de cima. Embora relutante, ele apenas concorda com o que sua mãe disse. No final, seu plano foi aceito com um teste agendado para daqui a um mês. Até lá, ele terá que trabalhar como um servo de baixo nível. Vendo isso como uma oportunidade, ele decide usar o tempo para estudar seus grimórios. Andando pelo corredor, ele comenta que o jovem parece saber exatamente como agradar o senhor. Explicando a situação, ele diz que aquele homem tem ideais nobres e está sendo vigiado. Lembrando de algo, ele o questiona, dizendo que um nobre o encontrou antes de ele chegar. Mas ele revela que a associação de escravos informou que ele veio de uma aldeia. Puxando uma adaga, ele diz que o senhor estava agonizando sobre seu sucessor. Então, para uma pessoa ideal como ele aparecer do nada, é sorte demais. Pressionando a lâmina, ele pergunta se o jovem não acha tudo isso conveniente demais. Segurando a arma, ele diz que a lógica de Cornell faz sentido, mas as pessoas da associação são um problema. Revelando a verdade, ele explica que eles se juntaram a Slight para enganar as pessoas. Mostrando um flashback, ele pergunta se o homem acha que eles o teriam deixado em paz. Analisando os fatos, ele nota que seus movimentos eram de nível avançado ou superior. Dentro do Império, tanto a magia quanto a esgrima têm níveis de poder bem definidos. Focando na magia, a maioria dos nobres acabava com apenas um nível de esgrima de iniciante. Enquanto isso, organizações especiais como a Guarda Divina exigiam um nível de poder avançado. Percebendo a verdade, ele se pergunta se os mercadores o enganaram com informações falsas. Percebendo que ele entendeu, ele avisa que vai esclarecer qualquer suspeita restante. Com um sorriso, ele diz que se fosse um espião, não miraria na posição do senhor. Sem entender, Cornell pergunta o que diabos ele quer dizer com essa declaração. Explicando a lógica, ele diz que o objetivo do espião é se infiltrar. Em outras palavras, ele continua, se ele fosse realmente um espião que se infiltrou neste lugar, o plano seria diferente. Apontando, ele revela que na verdade estaria mirando na posição do mordomo-chefe, porque ao assumir essa posição, ele poderia facilmente descobrir todas as fraquezas do mestre. Então ele sugere que eles façam um acordo mutuamente benéfico. Percebendo o risco, Cornell avisa que ele fará inimigos de outros nobres com isso. Mas o jovem diz que há alto risco, alta recompensa, pois o sucessor precisa do senhor. Impressionado, ele percebe que o garoto é forte, além de muito inteligente e determinado. Ainda assim, ele acha o acordo vantajoso demais e suspeita de outro esquema. Decidindo concordar por enquanto, ele diz que o levará primeiro aos seus aposentos. Com um sorriso confiante, ele simplesmente diz que entende e o segue calmamente. A cena muda. Eles vão para uma área mais remota e simples da propriedade. Chegando lá, ele diz ao jovem que ele pode escolher qualquer lugar que quiser. É então revelado que os servos são divididos em 3 classes estabelecidas pela senhora. Os servos de classe alta servem a família, enquanto os de classe média vivem na mansão. Além deles, havia também os servos que faziam o trabalho manual mais pesado. Os servos de classe baixa vivem nos alojamentos e são proibidos de entrar na mansão. Explicando os deveres, ele o informa que o pagamento é de 3 moedas por dia. Então ele anuncia que finalmente vai revelar a regra mais importante de todas. Ele deve mostrar obediência absoluta aos servos que são seus superiores. Atrás dele, alguns homens observavam com expressões hostis em seus rostos. Eles começam a rir, olhando uns para os outros como se estivessem planejando algo ruim. Enfatizando que as regras foram decididas pela senhora, ele se vira e começa a sair. Com um sorriso no rosto, ele se afasta, deixando o jovem para trás sozinho. Processando a informação, ele entende a regra sobre a tal obediência absoluta que foi imposta. Aproximando-se do grupo, ele se apresenta como Colin, o novato que acabou de chegar. Com um sorriso, ele diz que está ansioso para trabalhar com todos eles. Zombando dele, eles começam a rir alto do que o jovem acabou de dizer. Então um deles o chama sarcasticamente de futuro senhor, tornando a atmosfera tensa. Apontando o dedo, ele diz que ouviu que o novato arrumou briga com a senhora. Então outro diz que vão ensiná-lo a cumprimentar as pessoas por aqui. Com um movimento rápido, ele quebra a garrafa que segurava contra a parede. Ameaçando o garoto, ele ordena que ele se ajoelhe e comece a se esbofetear. Passando o braço por seu ombro, o líder do grupo pergunta se ele ouviu as ordens corretamente. Agarrando-o pelo colarinho, ele diz ao novato para se apressar e obedecer. Reagindo rapidamente, ele acerta um soco forte bem no rosto do servo. Surpresos com a ação, os outros 2 servos ficam atordoados, sem entender o que aconteceu.
Ele gira, acertando outro golpe que lança o segundo servo pelos ares. O homem cai no chão, incapaz de se levantar. Erguendo a mão, ele avisa que se for assim, ele não vai se segurar. Com um golpe final, ele atinge os outros, ansioso para trabalhar com todos eles. Repetindo a frase, ele desfere um golpe após o outro, mostrando sua força. Furiosos, os outros dois o chamam de pirralho, sem acreditar no que estão vendo. Gritando por sua morte, eles avançam juntos, um com uma cadeira e o outro com uma garrafa. Mantendo a calma, ele apenas observa os dois se aproximarem com um leve sorriso. Nesse momento, ele decide desembainhar sua espada, preparando-se para a luta que virá. Com um golpe rápido, ele atinge o primeiro homem, desarmando-o em um único movimento. Vendo seu amigo no chão, o outro para no meio do ataque, completamente surpreso. Aproveitando a oportunidade, ele salta em direção ao último servo que ainda está de pé. Acertando um golpe preciso, ele atinge o rosto do homem com grande força e velocidade. Lançado para trás, o homem voa pelo ar, caindo com força no chão do alojamento. No chão, o último servo resmunga, amaldiçoando o novato por sua força. Aproximando-se dele, o jovem aponta a lâmina de sua espada bem para seu pescoço. Pressionando a arma contra ele, ele pergunta se o homem está finalmente satisfeito com o resultado. Aterrorizado, ele grita desesperadamente que, sim, está totalmente satisfeito. Embanhando sua espada, ele diz que é muito bom ouvir isso, encerrando a luta. Seu rosto cheio de raiva, ele começa a xingar o jovem. Pegando a garrafa quebrada do chão, ele se prepara para atacar novamente. Gritando que o novato vai morrer, ele avança com a arma improvisada. Soltando um suspiro cansado, ele mostra que está farto de toda a situação. Reagindo ao ataque, ele desfere um golpe que decepa o braço do servo. O braço do homem é arrancado, fazendo-o gritar em agonia. Enquanto o servo grita em agonia, ele apenas observa a cena calmamente. Olhando para ele, o jovem pergunta se ele finalmente se sente satisfeito agora. Por enquanto, ele conseguiu ganhar a confiança de Cornel, mas o futuro é incerto. Decidindo se preparar, ele abre seu grimório, seu olho brilhando com poder. Para se proteger, ele precisa estudar magia e ficar muito mais forte agora. Em um flashback, é mostrado que Katrina substituiu os servos quando se casou com Darius. Em meio a isso, Cornel foi escolhido como mordomo para vigiar a nova condessa. Ele também teve o privilégio de estar envolvido na seleção do próximo sucessor da família. Em sua vida passada, a morte de Cornel foi o que levou à sua ruína. Sua morte permitiu que Katrina finalmente colocasse seu filho no poder absoluto. Suspirando, ele reflete que se Cornel tivesse vivido, as coisas teriam sido muito diferentes para ele. Precisando de magia, ele se concentra em usá-la tanto para ataque quanto para defesa. Tocando a página, ele começa o ritual para absorver todo o conhecimento do livro. Instantaneamente, todo o conteúdo do livro começa a fluir diretamente para sua cabeça. Sentindo uma dor aguda, uma energia avassaladora percorre todo o seu corpo sem parar. Dentro do grimório, ele vê a imagem de um cavaleiro chamado Colin Hall. A imagem do cavaleiro o encara de volta com olhos que brilham com grande poder. A energia o corrompe, ordenando que destrua e subjugue tudo ao seu redor. Chegando ao seu limite, ele se pergunta se este é o preço por aprender magia. Lembrando do passado, uma mulher o ensinou a fechar os olhos e sentir a mana. Resistindo à dor, ele pensa em como os nobres treinam magia com a maior facilidade. Com um olhar determinado no rosto, ele grita que está começando a ficar muito empolgado agora. Estendendo a mão, ele tenta tocar a imensa energia que o cerca. Determinado, ele grita que terá sucesso, não importa o quão difícil ou doloroso seja. Com um olhar focado, ele jura que terá sucesso custe o que custar. De repente, um grito muito alto ecoa por todos os aposentos dos servos. A cena muda para a manhã seguinte, onde ele é visto lavando algumas roupas em um balde de madeira. Nesse momento, um dos servos o avista e chama a atenção de seu companheiro. Vendo o moleque se aproximar, eles apenas ficam parados observando o jovem chegar mais perto. Aproximando-se, ele boceja e diz que pensou que seria esfaqueado enquanto dormia. Com um sorriso de escárnio, ele os avisa que não teria adiantado nada. Então, uma janela de status aparece, mostrando todas as suas novas e poderosas habilidades. Com um sorriso satisfeito, ele comemora, dizendo que seu treinamento foi um sucesso. Dizendo que está exausto, ele decide que vai comer alguma coisa primeiro. De repente, um grupo de guardas aparece, ordenando a todos que abram caminho imediatamente. 2 servos param para observar, perguntando-se se aquele é o corpo de guarda. Enquanto se aproximam, um guarda grita para que curvem a cabeça se não quiserem morrer. Um pobre servo carregando um balde acidentalmente entra no caminho deles. Parado no meio do caminho, ele não percebe os guardas se aproximando. Gritando para ele não ficar parado, um guarda o atinge, derrubando o servo.
O golpe faz com que a água do balde espirre na bota do vice-comandante. Irritado, ele chuta o balde para longe, encarando o servo no chão. Furioso, um dos guardas grita que ele sujou as botas do vice-comandante. Desesperado, o servo se curva, implorando por perdão por não ter olhado por onde andava. Abaixando-se, o vice-comandante diz que, se ele não estava olhando, não tem problema. Com um sorriso, ele agradece ao homem que começa a rir estranhamente. Sorrindo, ele diz que, no entanto, as coisas não serão tão simples para ele. Ameaçando o servo, ele diz que se seus olhos não olham por onde andam, então ele grita que o servo não precisa deles e começa um espancamento brutal. Com um homem no chão, os outros servos observam a cena com pena. Percebendo as escadas, um dos guardas fica com raiva e grita com todos os presentes. Com autoridade, ele ordena que todos se ajoelhem no chão imediatamente, sem exceções. Despreocupado, o jovem apenas se pergunta que comida decente ele pode conseguir. De repente, o servo que perdeu o braço grita, chamando por seu irmão mais velho. Apontando para o jovem, ele diz que foi aquele moleque que cortou sua mão. Com um olhar odioso, o vice-comandante o encara e chama o rapaz. Virando-se lentamente, ele encara o grupo de guardas sem demonstrar um pingo de medo. Com um sorriso, ele pergunta se eles também querem que ele corte suas mãos. Lambendo a mão, o vice-comandante o chama de moleque, dizendo que eles não são como o mestre. Cercando o jovem, ele diz que a lei é olho por olho, dente por dente. Agarrando sua espada com força, o jovem diz que também lhes dará uma escolha. Com um sorriso, ele pergunta se eles preferem ficar com o braço ou com a cabeça. Rindo da situação, o homem diz que eles não estão desesperados para arrumar briga. Recuando, ele anuncia que deixará o jovem para outro guarda resolver. Observando atentamente, o jovem encara seu novo e inesperado oponente. É revelado que o homem é Daku, um ex-campeão da arena. Surpreso, o jovem nunca pensou que o encontraria novamente em um lugar como este. Em uma memória, os dois são vistos jogando um jogo de tabuleiro com ele explicando as regras. Em outro momento, eles comemoram juntos após derrotar uma criatura gigante e perigosa. De volta ao presente, ele percebe que Daku foi espancado pelos guardas há pouco tempo. Sem entender, ele pergunta por que Daku está se envolvendo para lutar por eles. Explicando a regra, Daku diz que os inferiores devem obedecer, e qualquer um que quebre essa regra é punido. Irritado, o jovem questiona se eles não podem nem reclamar enquanto são usados assim. Sem saber o que dizer, Daku apenas permanece em silêncio, com o suor escorrendo. Com um leve sorriso, ele parece entender o que está acontecendo em toda essa situação. Daku se põe na frente, bloqueando o golpe que era direcionado ao servo. Observando a cena, o homem que perdeu o braço encara com determinação. Com uma espada em seu pescoço, o vice-comandante fica completamente surpreso com a ação. Avisando que vai esmagar regras como essa, ele ameaça o vice-comandante com sua lâmina. Confusos, os guardas se perguntam quando ele se moveu e o que acabou de acontecer. Percebendo a velocidade, Daku fica chocado, pois tudo aconteceu em um único instante. Então ele percebe que o jovem não apenas se moveu, ele também roubou sua espada. Gaguejando de medo, o vice-comandante pergunta se o rapaz sabe com quem está se metendo. Ele então revela que foi escolhido pelo próprio Fried, o mensageiro divino da família. Preparando-se para atacar, os outros guardas sacam suas espadas para começar a luta. Observando a distância, os outros servos olham para o caos com medo. Calmamente, ele encara os guardas com um ar de total confiança e superioridade. Com um movimento rápido, ele desarma o vice-comandante, jogando a espada para o ar. Dizendo que entende um pouco, ele avisa que não pode deixá-lo impune. Mas antes de lidar com ele, o vice-comandante se vira para seus guardas, pronto para dar uma ordem. Com sorrisos nos rostos, os guardas se preparam para atacar o ex-campeão. Então eles o atacam, desferindo vários golpes com suas espadas ao mesmo tempo. Chocado com a cena, ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Decidindo agir, ele diz que primeiro vai ensinar uma lição àquele lixo. No chão, Daku é humilhado pelos guardas que o chamam de inútil. Sem hesitar, um dos guardas atravessa a mão de Daku com sua espada afiada. Gritando de dor, o guarda diz que ele jogou fora sua única chance de sobreviver. Mandando-o escutar, o guarda diz que se ele falhar de novo, ele morrerá. Mas o jovem avança, interrompendo a tortura com um golpe rápido e preciso. Completamente surpreso, Daku não consegue acreditar que o jovem está o defendendo. Atacando ambos os guardas, ele os derrota com uma série de golpes rápidos. Percebendo uma abertura, o vice-comandante sorri, vendo uma chance de atacar o jovem. Gritando para não virar as costas, ele avança para desferir um golpe final. Mas com um movimento ágil, o jovem se defende do ataque, surpreendendo o vice-comandante. Incrédulo, o homem fica paralisado, chocado com a velocidade e força do jovem.
Olhando para sua espada, ele não consegue acreditar que ela foi quebrada tão facilmente. Apontando a lâmina, ele avisa que da próxima vez, não será a espada que vai quebrar. Com os olhos fechados, o vice-comandante apenas espera pelo pior, apavorado com o que está por vir. Lutando juntos, ele e Daku enfrentam os guardas, mostrando um ótimo trabalho em equipe. Com suas espadas cruzadas, os dois se encaram por um breve momento na batalha. Saltando para trás, os dois se separam, com Daku recebendo outro ferimento nas costas. Pondo-se à frente, ele grita para que o jovem pare de acumular mais pecados. Com a mão a sangrar, ele continua a segurar a sua espada com grande força e determinação. Ficando em silêncio por um momento, ele encara toda a situação sem dizer uma palavra. Avisando que vai deixar passar, ele diz que esta será a sua última oportunidade. Gritando para que eles saiam, ele faz os guardas recuarem com medo. Questionando as suas ações, ele pergunta por que Daku não revidou, já que era o mais forte. Irritado, ele grita que não tem nada a dizer a um homem morto. Atirando a sua arma, Daku entrega a sua própria espada para o jovem usar na batalha. Pegando na espada, ele diz que vai dar a arma para ele, pois ela traz má sorte. Agora com duas espadas, ele entra em posição, pronto para lutar contra todos os guardas. Chamando de idiota, o vice-comandante afoga Daku, que o fez parecer um tolo. Submerso na água, ele luta para respirar, incapaz de se libertar do vice-comandante. Pedindo desculpa, Daku amaldiçoa a situação enquanto é segurado à força debaixo de água. Dizendo-lhe para desaparecer, o vice-comandante atira-o ao chão com desprezo e raiva. Questionando o tenente, um guarda pergunta se ele vai mesmo deixá-lo ir embora assim. Com um sorriso, ele ordena que espalhem a notícia de que o jovem declarou guerra e que o isolem. Deitado no chão, Daku permanece imóvel, com o rosto molhado e a olhar para baixo. Lembrando-se da pergunta, ele encara Daku, querendo saber por que ele não estava a revidar. Numa mudança completa de cena, a história agora passa para o refeitório dos criados da mansão. Na mesa do refeitório, uma refeição luxuosa e farta foi servida a todos. Com grande variedade, o banquete era uma devoção ao Deus Supremo e aos seus mensageiros divinos. Antes de comer, todos os criados fizeram uma oração pela paz eterna de Deus. Duas criadas estão a conversar. Uma diz que sonhou que seria promovida a criada sênior. Noutro lugar, mais duas criadas também faziam a mesma oração antes de começarem a comer. Enquanto está a ser servido, um homem agradece, repetindo a oração pela paz do mensageiro de Deus. Na fila da comida, o cozinheiro grita para a próxima pessoa na fila se despachar. Nesse momento, um dos criados assusta-se ao ver quem se aproximava. Chegando à fila, os criados reconhecem-no e afastam-se imediatamente em silêncio. Parado ali, ele pergunta por que é que todos estão a olhar para ele. Impedindo de pegar comida, o cozinheiro afasta a tigela com a mão. Gritando alto, ele avisa que quem não trabalha, não come. Virando a cabeça, ele ignora o cozinheiro e vê outro grupo de criados a olhar para ele. Rindo da situação, os outros criados começam a zombar e a provocar o jovem. Confusos, eles perguntam-se para onde o jovem pensa que vai agora. Então eles avistam o rapaz a dirigir-se para o refeitório dos criados sêniores. Passando pelos criados, ele grita para que abram caminho e o deixem passar. Indignados com a sua audácia, os criados sêniores ordenam que alguém faça algo em relação àquele escravo. Sem entender, eles perguntam-se o que ele pensa que está a fazer ali. Ignorando todos, ele pega num pedaço de pão da mesa e começa a comer calmamente. Aproximando-se, Cornel informa o que está é a área de refeições para os criados de alto escalão. Irritado, um dos criados grita exigindo que o Sr. Cornel o castigue imediatamente. Olhando para o jovem, ele permanece em silêncio por um momento, apenas a observar toda a situação. Dizendo que não é invulgar, ele chama-o para virem resolver as coisas. Confusos, os outros criados perguntam-se se é só isso que vai acontecer. Questionando o jovem, ele pergunta se ele se esqueceu da regra da obediência absoluta. Negando rapidamente, ele diz que não era nada disso que estava a pensar. Comendo pão, ele diz que o Senhor o recompensará com base nas suas habilidades. Então ele diz que aceitou a oferta e ajudará a cobrir as despesas. Com um ar sério, ele diz que, em troca, precisa de um favor muito importante dele. Então ele pede ao jovem que encontre o espião escondido na propriedade. De repente, eles veem um sinal e perguntam-se por que o senhor vai caçar. Então ele explica que o senhor vai para a floresta caçar e investigar. Colocando o resto do pão na boca, ele apenas ouve atentamente a informação. Com um sorriso no rosto, ele repete o nome da floresta, parecendo muito interessado. A cena muda para um caminho deserto na floresta. No meio da floresta, uma criatura com olhos vermelhos e chifres aparece. Observando tudo, bebendo água de um pequeno riacho, a criatura permanece alerta. Então o veado preto de olhos vermelhos percebe algo e vira rapidamente a cabeça.
Nesse momento, uma chuva de flechas voa em alta velocidade em direção à criatura. Atingido, o veado grita de dor com várias flechas presas no seu corpo. Com um sorriso, ele observa a cena, preparando-se para finalmente reclamar a sua presa. Aproximando-se, ele diz que o apanhou, vendo a criatura sem vida no chão. Com um punhal, ele começa a remover algo de dentro do corpo do animal. Usando a sua visão, ele analisa o item, perguntando-se o que é exatamente. Removendo o núcleo do monstro, ele vê que pode usá-lo para criar medicamentos. Analisando o item, ele percebe que o núcleo é de um nível muito baixo. Mesmo assim, ele acredita que não será um problema para fazer poções de mana. De volta ao palácio, ele pergunta se pode entrar nos campos de caça do nobre. Com um sorriso, ele percebe que pode entrar se estiver com os guardas divinos. De repente, alguém o interrompe, dizendo-lhe para parar o que está a fazer. Gritando com raiva, Daku diz-lhe para não agir por conta própria na floresta. Virando o rosto, ele apenas encara Daku, sem mostrar reação à repreensão. Com um sorriso, ele diz que vai pegar a sua espada emprestada por um segundo. Pegando na arma, ele a usa para finalizar a criatura, que ainda estava viva. Sem entender, Daku apenas observa a cena, completamente chocado. Cravando a espada, ele finaliza o animal, derramando mais sangue no chão da floresta. Devolvendo a arma, ele diz que a coisa agora é presa de Daku. Irritado, ele grita que este tipo de lógica não funciona de forma alguma. Embainhando a espada, ele reclama por ter de fazer equipa com um criado de baixo escalão. Confuso, ele pergunta se o que Cornel estava a pensar ao dar-lhes esta missão. Num flashback, Daku mostra o punhal, dizendo que recebeu a missão do próprio Cornel. Com um sorriso, ele diz que os dois precisam de ajudar na investigação e trazer comida. De volta à floresta, ele pergunta-se por que tinha de ser este tipo. Suspirando, ele decide que deve apenas focar-se na missão por agora. Com a carne pronta, o guarda diz que espera que Deus os proteja. Limpando a faca, Daku diz que espera tornar-se um membro regular dos guardas. De repente, ele nota algo estranho e vira a cabeça, completamente surpreendido. Sentado junto à fogueira, o jovem chama-o, dizendo-lhe para se apressar e vir até ali. Irritado, ele pergunta o que o jovem está a fazer, sem entender a cena. Gritando de volta, ele diz que a comida é para o senhor. Dando uma dentada, ele diz que há muita, por isso um pouco não fará falta. Oferecendo um pedaço, ele diz a Daku para comer também para manter as forças. Recusando, ele diz que um inimigo do tenente é um inimigo de todos os guardas. Com um sorriso, ele aponta que Daku só come uma vez a cada 3 dias. Enfiando a carne na boca, ele pergunta se quando irá comer novamente. Então ele pergunta se Daku consegue proteger o senhor enquanto passa fome na missão. Com um sorriso, ele diz para não se preocupar porque não contará a ninguém. Pegando na carne, Daku começa a comer, dizendo que é para a missão do senhor. Observando a cena, o jovem percebe que Daku esteve a conter-se o tempo todo. Sem entender, ele pergunta por que Daku obedece ao tenente, mesmo sendo tão forte. Dando uma mordida na carne, ele diz que ser forte não tem nada a ver com isso. Explicando a crença deles, ele diz que os nobres foram escolhidos como agentes de Deus. É por isso que ele se tornou um servo de classe média e um irmão orgulhoso. Gritando com raiva, ele diz ao jovem para parar de brincar com seus sentimentos. Ele continua, dizendo que eles têm sorte de serem servos e devem trabalhar duro. Com um olhar sério, ele diz que poder divino é apenas uma desculpa esfarrapada. Zombando da crença, ele diz que é apenas sobre ser capaz de usar magia. Irritado, Daku desafia a tentar aprender um único feitiço se for tão fácil. Com um olhar confiante, ele pergunta o que Daku faria se ele o ensinasse. Surpreso com a oferta, Daku fica sem palavras, encarando o jovem sem reagir. Flutuando no ar, ele pergunta se Daku sabe que ele também pode usar magia. De repente, um grito alto ecoa, assustando os pássaros e chamando a atenção deles. Surpresos, eles se perguntam o que foi aquilo, sem saber de onde veio o som. Em outro lugar, um guarda grita de dor enquanto um lobo morde seu ombro. Dizendo-lhes para manterem a calma, o Lorde grita para não quebrarem a formação de batalha. Rangendo os dentes, ele amaldiçoa a situação, observando seus homens serem brutalmente atacados. Então um dos lobos avança, atacando mais 2 guardas com sua espada afiada. Incrédulo, ele se vê em apuros, lutando contra essas poucas feras perigosas. Ainda assim, ele avança, desferindo um golpe com seu escudo no lobo à sua frente. Gritando por Glenn, um guarda tenta avisá-lo, mas já é tarde demais. Gritando, atrás de você. 3 lobos cercam o Lorde, prontos para o ataque final. Virando a cabeça, ele percebe o perigo, mas não tem tempo de reagir. Com um ataque combinado, os 3 lobos o atingem, ferindo-o gravemente no local. De repente, alguém pisa firmemente no chão, chegando para ajudar. Gritando que vieram ajudar, eles se preparam para atirar suas flechas nos lobos.
Com um olhar sério, ele observa a cena, pronto para virar o jogo da batalha. Encarando a fera, ele nota que matar uma delas poderia sustentá-lo por um tempo. Com seu arco em mãos, ele jura que não deixará nenhuma delas escapar. Parando de repente, ele percebe que os lobos menores estão apenas o cercando. Saltando para o meio deles, ele se posiciona para atacar o máximo possível. Incrédulo, o Lorde se pergunta se ele realmente atacou a matilha inteira sozinho. Com um sorriso, ele diz que eles nem conseguem caçar sem sua matilha. Saltando no ar, ele atira suas flechas, atingindo 3 lobos de uma vez. Pousando no chão, ele se prepara para a próxima onda de ataques da fera. Com um olhar sério, ele analisa a situação, notando algo estranho nos lobos. Mesmo vendo seus companheiros mortos, eles continuam a atacar com a mesma ferocidade. Sem entender, ele não consegue acreditar que eles não percebem a diferença de força. Com um golpe preciso, ele atinge um dos lobos, arremessando-o para longe. Chocados, os guardas observam a cena, surpresos com a habilidade do jovem. Com uma flecha bem mirada, ele atinge o peito do lobo, finalizando a criatura. Afinal, ele diz que são apenas feras, fáceis de derrotar. Observando a matilha, ele vê que ainda restam 3 lobos para derrotar. Atacando com adagas, ele desfere vários golpes, ferindo 2 das criaturas ao mesmo tempo. Impressionado, o Lorde não consegue acreditar que ele derrotou o lobo tão facilmente. Com um olhar focado, ele se prepara para o último lobo que ainda estava vivo. Desviando do ataque, ele se esquiva, escapando das garras da fera. Parando na frente dele, o último lobo o encara, rosnando e pronto para atacar. Com um olhar feroz, a criatura se prepara para desferir seu golpe final. Atacando com seu arco, ele desfere vários golpes usando as flechas como estacas. Saltando no ar, ele atira mais flechas, atingindo as costas da criatura com precisão. Com um movimento rápido, ele se prepara para finalizar o lobo com um só ataque. Desferindo um golpe poderoso, ele joga a criatura no chão com grande força. No chão, o lobo fica atordoado, incapaz de se levantar. Com sua espada em mãos, ele se prepara para o golpe final contra a criatura. Finalizando o lobo, ele enfia uma flecha na cabeça da fera, encerrando a batalha. Avisando o jovem, Daku diz para ele não baixar a guarda na floresta. Com um sorriso, ele pisca e faz um sinal, dizendo que foi uma boa jogada. Honestamente, Daku apenas fica parado, sem saber o que dizer sobre a situação. Aparecendo diante deles, o Lorde pergunta a quem exatamente os dois servem. Daku então explica que eles vieram apoiar o Lorde seguindo as ordens do Sr. Cornell. Surpreso, ele se pergunta se eles são apenas um guarda da reserva e um servo. Um guarda reclama, dizendo que ser salvo por eles é uma desgraça completa. Confuso, Daku se pergunta sobre a velha que ele mencionou. Segurando o núcleo, ele diz que, como é de rank médio, será o suficiente. Então ele se prepara para fazer a poção, seguindo os passos do livro de magia. Chamando o jovem de pirralho, o guarda fica irritado com sua audácia. Ele grita perguntando quem lhe deu permissão para tocar no corpo do monstro. O Lorde diz a ele para deixar para lá, dizendo que a missão deles é a prioridade. Virando-se, ele diz que pirralho é uma forma estranha de chamar seu salvador. Atordoado com sua audácia, o guarda fica sem palavras, encarando o jovem com raiva. Não fique convencido, ele grita enquanto seus companheiros o seguram. Com um olhar sério, o jovem simplesmente diz o nome do guarda, Marvin, enquanto o encara. Em um flashback, o Marquês Darius observa uma pintura em sua luxuosa mansão. Na pintura estavam Glenn, Marvin, Sarah e o mordomo-chefe, Cornell, todos juntos. É revelado que esses eram os 3 guardas em quem o Marquês confiava acima de todos os outros. Lembrando do passado, ele relata que esses 3 perderam suas vidas naquela mesma floresta. Pedindo desculpas, Daku diz que o jovem é novo e não conhece as regras. A guarda grita que o cachorro da velha deveria manter a boca fechada. Confuso, ele se pergunta de que cachorro ela está falando, sem entender o insulto. Aproximando-se, o Lorde o reconhece como novato que declarou que se tornaria um Lorde. Reconhecendo sua força, o Lorde o encara com uma expressão séria e imponente. Mas ele avisa que se o jovem não abandonar suas ideias, ele se arrependerá. Sem dizer nada, ele apenas o encara de volta, sem se intimidar com a ameaça. Agradecendo pelo resgate, ele diz que eles precisam ir, pois tem uma missão a cumprir. De repente, um som alto vindo da floresta escura chama a atenção de todos. Todos se viram, assustados com o barulho, sem saber o que está acontecendo. O som de pássaros se dispersando e passos pesados ecoa, sinalizando que algo grande está se aproximando. Nesse momento, uma matilha de lobos com corpos em chamas aparece diante deles. Chocados com a visão, os guardas se preparam para a batalha que se aproxima. Gritando de medo, a guarda reconhece a criatura como o temível e poderoso Rei Azul. Encarando a matilha, todos se preparam,
sabendo que a luta será incrivelmente difícil. Com um olhar feroz, o lobo encara os guardas, pronto para atacar com força total. Preparando-se para o combate, os guardas entram em formação de batalha contra a fera. Com medo, todos encaram o Rei Azul, sabendo que a luta será muito perigosa. Então o lobo avança, atingindo o chão com um golpe poderoso de suas garras. Com os olhos fechados, o jovem parece estar se concentrando, se preparando para a luta. Surpreso, o Lorde se pergunta quem é esse garoto, observando-se preparar para lutar. Ele salta na frente para defender o Lorde, bloqueando o ataque do lobo com sua espada. Com um sorriso, ele diz que parece que o salvou mais uma vez. Com um rugido poderoso, o lobo gigante se prepara para a batalha iminente. Preparando sua lâmina, ele anuncia o nome da técnica que está prestes a usar. Recebendo o golpe poderoso, ele luta para se defender com sua espada. Mesmo após o contra-ataque, a criatura permanece de pé, pronta para mais. Ele então percebe o quão resiliente seu oponente é nesta batalha. Então, o lobo avança com um golpe devastador em direção ao espadachim. Tentando bloquear o ataque, ele cruza suas espadas para resistir ao impacto total. Empurrado para trás, ele finalmente consegue dissipar a força do golpe de seu oponente. Ele então percebe que, em seu corpo atual, as coisas serão muito difíceis, dizendo a si mesmo. Ele entende que não conseguirá fazer isso apenas com sua espada. Quando um grupo chega, uma guerreira pergunta se ele precisa de ajuda. A criatura então se vira, observando cuidadosamente os novos guerreiros que apareceram. Posicionados para a luta, eles se preparam para enfrentar as duas feras gigantes. Um dos homens pergunta o que devem fazer, já que a situação piorou, mas ele diz ao grupo para não se preocupar, pois eles são apenas marionetes do rei. Ele continua explicando que os lobos apenas seguem as ordens de seu rei. Surpreso com o plano, o guerreiro mais velho questiona se eles vão lutar contra o rei. Outro diz que é impossível, já que nem mesmo a elite do império conseguiu. Com um sorriso confiante, ele responde que eles só saberão quando realmente tentarem. Acreditando ser uma loucura, o jovem diz que ele perdeu completamente o juízo. A guerreira afirma que lutar é a única saída, mas será difícil alcançar o alvo. Nesse momento, um homem se aproxima, dizendo que não haverá necessidade disso. Ele então lhes assegura que uma oportunidade se apresentará muito em breve. O lobo gigante então olha para cima, preparando-se para soltar um grande uivo. Ao seu comando, a horda de criaturas avança em direção a todo o grupo. Vendo o ataque, o homem mais velho ordena que todos se preparem para interceptar, mas o guerreiro encapuzado pede a todos para manterem a calma e esperarem. Observando o avanço, ele diz para atraírem os inimigos para mais perto. Um dos homens fica irritado, mas o mais velho diz para seguir as instruções. Embora relutante, o guerreiro chamado Glenn parece concordar com o plano arriscado. Chamando o jovem Daku, ele pede para o garoto vir com ele agora. Ele então pergunta ao guerreiro se ele quer ser um irmão do qual possa se orgulhar. Lembrando-se de alguém, o garoto apenas sussurra o nome Erika para si mesmo. Enquanto a horda se aproxima, o líder grita, avisando que o inimigo chegou. Todos se preparam para o combate com o capitão assumindo a linha de frente, mas ele grita para todos que ainda não é a hora certa. Insistindo na estratégia, ele pede para que atraiam os lobos para ainda mais perto. Enquanto o lobo maior se aproxima, ele pede que esperem um pouco mais. Quando a criatura finalmente ataca, ele grita que agora é a hora de agir. Dando o comando, ele diz ao capitão Glenn para usar sua proteção para bloquear. O capitão então usa sua arte, criando uma barreira contra os ataques da horda. Logo depois, ele grita para Marvin repelir os inimigos com seu golpe especial. Marvin se prepara, anunciando o nome de seu poderoso golpe de espada. Com seu golpe, ele consegue atingir as criaturas da frente em cheio. Para finalizar, ele ordena que Sarah abra caminho usando sua lâmina fantasma. Sarah se prepara, anunciando o nome de sua poderosa arte de espada. Com um único golpe, ela consegue atingir vários inimigos de uma vez. O líder fica impressionado, percebendo que ele conhece as habilidades de todos. Ele então chama Daku, dizendo que é hora de irem juntos. Enquanto luta, Sarah avisa ao garoto para não interferir. Daku fica confuso, sem entender do que ele estava falando. Avançando juntos, eles abrem caminho através da horda de lobos. Ele então explica que o rei fica abalado quando vê um inimigo destemido. Ele então acrescenta que os seres humanos agem da mesma forma. O jovem guerreiro continua confuso, perguntando o que ele quer dizer com isso. O rei diz que ele não pode atacar, mas ele retruca que existem outras maneiras. Daku então percebe a verdade, imaginando se ele vai usar magia agora. Focando sua energia, ele se prepara para liberar todo o seu poder mágico. Com sua mana restaurada, ele finalmente lança o feitiço de Lótus de Gelo. Seu golpe acerta em cheio, ferindo o grande lobo em vários lugares. Daku fica surpreso, pois nunca imaginou que o rapaz pudesse realmente usar magia.
Embora gravemente ferido, o monstro permanece de pé e encara seu oponente. Ele então pergunta à criatura se ela ainda quer lutar. Mostrando que não vai desistir, o lobo se prepara para outro ataque. Saltando sobre Daku, ele dá ao garoto uma brecha para atacar. O jovem então avança, correndo em direção à cabeça do lobo gigante. Vendo a chance, ele grita para Daku atacar com toda a sua força. Ele então declara que a luta acabou, preparando um golpe com sua energia. Usando um círculo mágico, ele invoca um enorme cavaleiro com uma espada. De frente para a fera, o cavaleiro se prepara para desferir o golpe final. A criatura, no entanto, prepara um ataque surpresa usando seus olhos. Disparando uma rajada, o lobo tenta contra-atacar o ataque final do cavaleiro. Atingido por um golpe devastador, o monstro é completamente partido em dois. Após explodir, seu corpo se transforma em dezenas de criaturas menores. Ele pousa na cabeça do monstro, que começa a se desintegrar. Vendo isso, seu companheiro diz que não pode ser verdade. Segurando um cristal, ele percebe que o rapaz realmente consegue usar magia. Nesse momento, um grupo se aproxima dos dois, perguntando se eles estão bem. Ele agradece a eles, dizendo que o plano funcionou graças à ajuda deles. Passando por ali, o pé dela passa perto dos fragmentos de cristal no chão. Ela então se abaixa para pegar um pedaço, comentando sobre o garoto. Rindo, um dos homens diz que ele lembra do capitão quando era jovem. Ele pergunta qual capitão, e o homem responde que é o Marquês. Ela então diz que eles serviram juntos e pergunta se ele não sabia. Com um ar aborrecido, ele está claramente irritado com a conversa. Apontando para ela, ele grita que já chega por hoje. Ele grita que seu nome é Daku e diz a ela para se lembrar bem. Ela encara o garoto, completamente sem palavras com o que acabou de ouvir. Sussurrando, um dos homens explica que Sarah chama a Madame de Velhota. Chocado, ele grita, perguntando se ela realmente chama a Madame de Velhota. Avançando nele, ela pergunta que parte dela parece velha. Ela grita que é uma jovem mulher, mas ele diz que isso é patético. Então ela o agarra pelo pescoço, perguntando o que ele acabou de dizer. Observando toda a confusão, o outro jovem apenas permanece em silêncio. Lembrando de um momento passado, eles são mostrados bebendo e celebrando juntos em um bar. De volta ao presente, um cavalo se aproxima do grupo barulhento. Montado no animal, um homem pergunta o que é toda essa confusão. O grupo então se vira e reconhece o jovem mestre, Fried, chegando. Vendo quem chegou, os dois olham para o lado atentamente. Ele continua a observar a cena com uma expressão muito séria no rosto. Todos então se ajoelham, pedindo desculpas pela bagunça que estavam fazendo. Ele estreita os olhos, questionando o que exatamente estava acontecendo ali. Ajoelhado, o homem explica que eles foram emboscados por monstros durante uma investigação. Continuando seu relatório, ele diz que os dois jovens salvaram o grupo inteiro. Fried então olha para o outro jovem, perguntando-se o que ele está fazendo aqui. Com um sorriso, ele puxa a arma cravada no corpo do monstro caído. O homem sugere levar os dois, dizendo que eles têm um grande potencial. É mostrado que o objetivo do jovem é tomar o lugar do Lorde. Seu pai, sabendo disso, o colocaria em desvantagem na batalha pela sucessão. Com uma expressão tensa, ele analisa a situação diante de si. Seu olhar se fixa na cena, mostrando que ele notou algo. Nesse momento, o outro jovem diz, é isso, parecendo ter uma ideia. Um sorriso de canto se forma em seu rosto. Ele parece ter encontrado uma solução para o problema. Chegando a cavalo, ele reconhece Daku e imediatamente questiona quem é seu novo companheiro. Ele então o acusa de quebrar as regras por estar nos campos de caça. Chamado de homem inútil, ele apenas permanece em silêncio sem qualquer reação. Então ele o provoca, mencionando que sua irmã Erika pensaria se o visse agora. Virando as costas, ele responde que é melhor do que ser um pirralho que não consegue fazer nada sem a mamãezinha. Ele então se vira e cumprimenta o nobre, chamando de um completo fracasso. Em meio ao caos, uma mulher ri do insulto, e o homem ao lado dela a repreende. Furioso com o insulto, ele grita, perguntando o que acabaram de lhe dizer. Mantendo a calma, ele explica que as pessoas não se ajoelham porque o acham impressionante. Enquanto isso, o grupo do nobre apenas observa a cena atentamente. Ele acrescenta que, na verdade, é porque a mãe dele é uma condessa poderosa. Zombando do nobre, ele diz que deve ser bom mandar nas pessoas por causa de seus pais. O nobre então diz que poderia matá-lo facilmente, mas ele apenas responde que é verdade. Mas ele acrescenta que para matá-lo, ele teria que ir primeiro até a mamãezinha. Terminando a provocação, ele diz para pedir permissão a ela para matar o escravo. Rangendo os dentes de raiva, ele perde completamente a paciência com a provocação. Gritando furiosamente, ele ordena a seus homens que o capturem naquele instante. Naquele momento, correntes emergem do chão e avançam em sua direção.
Mesmo assim, ele permanece imóvel, apenas observando as correntes se aproximarem. As correntes rapidamente o alcançam e se enrolam em suas mãos e braços. Completamente imobilizado, ele é preso pelas correntes de criaturas sombrias. Uma das criaturas então se aproxima por trás, apontando uma lâmina para seu pescoço. Assustado, um dos homens grita que eles são as temidas lâminas do Império. Então a mulher explica, eles são um grupo de assassinos da família Williams. Em outro lugar, a nobre comanda suas forças com um olhar muito sério. De volta à cena, uma das criaturas diz que o jovem mestre não deveria fazer isso. Daku então avisa que eles não podem fazer isso, pois estão ali sob as ordens de Cornel. Virando-se irritado, o nobre pergunta se Daku também está tentando desafiá-lo. Sem saber como responder, o homem apenas fica em silêncio diante da ameaça. Ignorando tudo, ele apenas chama o nome do capitão que o acompanha, Glenn. Mesmo capturado, ele diz a eles para não se preocuparem e apenas relatarem os resultados. O grupo então percebe que ele está tentando garantir que eles possam escapar. A mulher então diz que eles não podem tomar partido e devem sair em silêncio. Sem outra escolha, o homem mais velho concorda e se prepara para recuar. Pedindo licença aos nobres, eles se viram e começam a deixar a área. Agora sozinho, o nobre pergunta se ele entende sua completa impotência naquele momento. Com um sorriso no rosto, ele responde que se for para matá-lo, que o faça de uma vez. Divertido com a situação, o nobre começa a rir de sua resposta. Desembainhando sua espada, ele diz que acabou de ter uma ideia simplesmente maravilhosa. Ele então chama por Daku, que olha para a cena com grande surpresa. Encarando o jovem, ele avisa que todas as ações sempre vêm com grandes responsabilidades. Ele joga uma espada no chão, ordenando que Daku a pegue imediatamente. Em seguida, ele ordena que Daku use a espada para matar o escravo. Chocado com a ordem, Daku pergunta o que lhe foi dito para fazer. O nobre promete que, se ele obedecer, esquecerá tudo o que aconteceu ali. Relembrando o passado, a cena muda para um acampamento orc logo após a invasão. Levando um golpe forte, ele é jogado para o lado pelo impacto. Caído no chão, ele encara dois orcs parados diante dele. Usando sua espada como apoio, ele luta para se levantar do chão. Encarando o líder orc, ele é chamado de um salvador completamente patético. Olhando para os prisioneiros, o líder diz que está disposto a libertar todos eles. Mas para fazer isso, ele deve matar seu companheiro, Daku, com as próprias mãos. Naquele momento, um Daku gravemente ferido aparece, ainda consciente e olhando para ele. Com um sorriso cruel, o orc pergunta qual será sua escolha final. Segurando sua espada com força, ele parece ter finalmente tomado uma decisão difícil. Então ele se levanta e encara Daku, que é segurado pelo orc. Começando a andar, ele arrasta a ponta de sua espada pelo chão de terra. Naquele momento, Daku se lembra que o dia em que o pai deles morreu foi no aniversário de Erika. Naquela memória, ele estava abraçando e confortando sua irmã mais nova, Erika. Depois disso, a mãe deles morreu, e eles se tornaram escravos acolhidos por Darius. Daku então diz que Erika foi enviada para a propriedade dos William, mas que ela estaria segura. Com lágrimas nos olhos, ele implora que por favor cuide de Erika em seu lugar. Ele também o avisa para não mimá-la demais, pois ela sempre foi exigente para comer. Chorando, ele pede que diga a ela que seu irmão mais velho era um cavaleiro. Olhando para ele, seu amigo apenas pede desculpas pela difícil decisão que ele tomou. De volta ao presente, Daku agora está de pé com uma espada na mão. Ele ainda está acorrentado pelas criaturas, mas encara tudo com grande determinação. Segurando o punho da espada, Daku parece tremer enquanto toma sua difícil decisão. Vendo a hesitação, o nobre chama por Daku impacientemente. Ele grita, perguntando o que Daku está esperando para cumprir sua ordem. Em resposta, Daku diz que não pode matar o homem que salvou a vida de todos. Com um ar zombeteiro, o nobre apenas questiona a resposta. Ele então o provoca, perguntando o que Erika pensaria se soubesse que ele a abandonou. Assustado com a ameaça, Daku grita que ele nunca faria tal coisa. O nobre revela que ouviu notícias sobre Erika e o provoca com uma nova pergunta. Ele revela que, para comprar a espada, Erika pulou refeições e desmaiou de exaustão. Ao ouvir a notícia, Daku fica completamente paralisado e em choque. Então ele avisa que se Daku ainda planeja abandoná-la, ele não terá mais motivos para protegê-la. Tentando impedi-lo, ele grita desesperadamente o nome do jovem mestre. Caindo de joelhos, ele implora desesperadamente que por favor salve sua irmã. Vendo o nobre partir, Daku apenas continua observando, incapaz de fazer qualquer coisa. Virando-se para trás, ele ordena que Daku cumpra o acordo e finalmente o mate. Ainda capturado, ele pergunta se Daku realmente tem coragem de matá-lo agora. Naquele momento, ele começa a rir alto de toda a situação inacreditável. Irritado com a reação, o nobre pergunta qual é a graça. Ele responde que um covarde pior que um cão de rua nunca poderia matá-lo.
Sem entender, Daku apenas observa a cena com um olhar muito confuso. Ele sugere que o nobre os faça lutar até a morte em seu lugar. Confuso, o nobre tenta entender o que ele está pensando com aquela proposta. Nesse momento, uma das criaturas se aproxima dele e pressiona sua lâmina em seu pescoço. Percebendo a situação, o nobre diz que tem medo das lâminas do Império. Achando tudo isso interessante, ele ordena que a luta entre os dois finalmente comece. Naquele momento, as correntes caem no chão, finalmente o deixando completamente livre. Pegando uma espada, ele agora se posiciona para lutar contra seu amigo, Daku. Preparando-se para o golpe, Daku imediatamente assume uma postura defensiva. Incrédulo, ele pergunta a Colin se ele está realmente falando sério. Então o nobre o lembra de sua irmã para que ele não hesite em lutar. Saltando para atacar, ele grita para não ousarem deixar sua irmã triste. Avançando com toda a sua força, ele tenta acertar um golpe, mas é bloqueado instantaneamente. Sentindo a pressão do golpe, ele se mantém firme para não ser jogado para trás. Em um movimento rápido, ele contra-ataca com um golpe que derruba seu oponente no chão. Ele então percebe que o ataque de seu adversário foi incrivelmente rápido e preciso. Saltando no ar, ele prepara um poderoso golpe de espada em direção ao inimigo. Quando as lâminas se encontram, o impacto da colisão ecoa por toda a floresta. Imobilizando seu rival, ele pergunta por que ele está fazendo isso agora. Ele responde que sente muito, mas também não tem intenção de morrer. Com um olhar cheio de fúria, ele se prepara para virar o jogo. Aproveitando a chance, ele acerta um golpe forte que lança seu oponente para longe, mas ele consegue recuar, criando distância suficiente para se preparar para o próximo movimento. Levantando a mão, ele avisa que levará apenas 3 golpes para acabar com tudo. Ele então diz que vai terminar esta luta usando apenas 3 ataques. Impressionado com a audácia, ele observa a confiança de seu adversário. Ele então grita que não precisa de 3 porque vai acabar com isso em segundos. Mantendo o foco, ele encara seu adversário com um olhar completamente determinado. Percebendo sua confiança, seu oponente dá um leve sorriso de canto. A uma curta distância, um homem observa cuidadosamente a luta se desenrolar entre os dois. Dando o primeiro passo, um deles avança para atacar com velocidade. Logo em seguida, o outro também avança para não ficar para trás. Saltando no ar, os dois se preparam para desferir seus golpes simultaneamente. Ele então afirma que não abandonará seus companheiros, não importa o que aconteça. Com as espadas travadas, eles se encaram de perto com grande intensidade. Naquele instante, uma memória emerge, mostrando uma figura encapuzada dizendo a mesma coisa. Abalado pela memória, sua expressão muda completamente no meio do confronto. Usando uma manobra rápida de pés, ele consegue desequilibrar seu adversário. Aparecendo do nada, 2 figuras esqueléticas observam a situação com surpresa. Percebendo a ameaça, os dois se posicionam de costas um para o outro. Então, juntos, eles executam um ataque giratório que atinge tudo ao seu redor. Atingidos em cheio pelo ataque, os outros 2 homens gritam de dor. Sentindo o impacto, ele se pergunta que diabos está acontecendo ao seu redor. Com uma expressão séria, ele tenta entender de onde veio todo aquele poder. Saltando em sua direção, o guerreiro prepara um golpe de espada para baixo. Com um grito de guerra, ele desce sua espada sobre o cavaleiro com toda a sua força. Encarando o ataque, o homem se prepara para revidar com a mesma intensidade. Estendendo a mão, ele consegue bloquear o golpe de espada antes de ser atingido. Ele diz que o oponente realmente sabe lutar, mas não será o suficiente. Com um sorriso confiante, ele se prepara para mostrar sua verdadeira força. Ele então grita para o guerreiro não o subestimar por um momento. Lançando um contra-ataque, ele acerta um golpe que lança seu adversário para longe. Caindo no chão, ele se vê cercado por várias figuras encapuzadas na floresta. Com os olhos arregalados, ele percebe que mais inimigos acabaram de chegar. O homem então grita para que todos fiquem fora daquela luta. Mas ignorando o aviso, 2 figuras se preparam para atacar com suas armas. Ele então grita que é ele quem vai acabar com o oponente. Observando todo o movimento, ele mantém uma expressão muito séria. Gritando com toda a sua força, ele concentra uma grande energia em sua mão. Então um enorme círculo se forma no céu, chamando a atenção de todos. Olhando para cima, ele se pergunta o que é aquela formação. Enquanto ele é envolvido por aquela energia, o sistema detecta um poder mágico ali. Com um leve sorriso, ele avisa que as coisas estão prestes a ficar muito complicadas. Olhando para seus status, ele percebe que seu poder mágico e mana dobram a cada nível. Questionando o sistema, ele se pergunta por que não conseguiria lidar com aquele poder. Segurando os cristais, ele diz que só saberá a verdade se realmente tentar. Gritando furiosamente, ele diz que lhes mostrará a real diferença de poder. Então ele desfere um golpe poderoso enquanto o guerreiro se prepara para contra-atacar. Do chão,
uma parede de gelo surge, bloqueando completamente o golpe do cavaleiro. Protegido por sua barreira, ele encara o inimigo com um olhar determinado. O golpe do inimigo então explode ao colidir com a barreira de gelo. Surpreso, ele se pergunta se aquilo foi magia ou apenas um truque de seus olhos. Jogado para trás, ele grita incrédulo com o que acabou de acontecer. Montado em seu cavalo, ele observa os cacos de gelo neutralizarem seu ataque. Completamente confuso, ele se pergunta por que diabos há gelo em um lugar como este. Firmando os pés, ele pergunta se era só isso que seu oponente tinha. Encarando o cavaleiro, ele o chama de fracassado sem hesitar. Incrédulos, os homens se perguntam como ele conseguiu sobreviver àquele ataque. Surpreso com a situação, ele observa cuidadosamente o que está acontecendo. Ele se recusa a acreditar, dizendo que deve haver algum tipo de truque. Gritando de fúria, ele diz que é impossível um escravo usar magia daquela forma, mas ele se mantém firme declarando que não será derrotado aqui. Nesse momento, o sistema avisa que a magia não pode ser usada por falta de mana. Enfraquecido, ele se apoia em sua espada para não cair. Com grande esforço, ele tenta resistir ao poder avassalador do inimigo. Ele então murmura, droga, enquanto é atingido em cheio pelo golpe do oponente. Enquanto é consumido pela energia, ele tenta entender o que está acontecendo. Liberando seu poder, o cavaleiro grita para que ele finalmente morra. Uma enorme quantidade de energia é disparada em direção ao guerreiro. Atingido pela explosão, ele grita de dor com o impacto. Gravemente ferido, ele se pergunta se este é o fim para ele. Ele lamenta que isso esteja acontecendo justo quando teve a chance de recomeçar. Então um aviso aparece dizendo que usar magia sem mana pode fazer com que ela saia de controle. Gritando, ele berra que não há como ele morrer enquanto é envolvido por chamas. Seu corpo inteiro é então envolvido por uma energia estranha e poderosa. Após a transformação, a janela do sistema mostra todos os seus atributos como desconhecidos. Olhando para si mesmo, ele se pergunta que poder avassalador é este que ele despertou. Sentindo uma dor intensa, ele questiona o que está acontecendo com ele. Olhando para o inimigo, ele diz que parece que não vai durar muito mais. Dizendo que acabará com isso rapidamente, ele lança um golpe poderoso em sua direção. Vendo o ataque, o cavaleiro se pergunta se aquilo é algum tipo de magia. Ele então diz que nunca ouviu falar de uma magia assim em toda a sua vida. Com um rugido furioso, ele salta com toda a sua força em direção ao cavaleiro. Sua espada então colide com os cristais que o cavaleiro criou para se defender. O cavaleiro se protege com os braços enquanto o impacto estilhaça sua defesa. Mesmo com sua defesa se quebrando, ele tenta resistir à força do golpe. Atravessando a defesa, ele acerta um golpe direto em seu oponente. Com um olhar fixo, ele se prepara para encerrar o confronto de uma vez por todas. Atacando com tudo que tem, ele tenta golpear o cavaleiro que se defende com a mão. Sentindo a força do golpe, seus olhos se arregalam em descrença com o poder. Segurando a lâmina, ele percebe que a situação ficou muito ruim para ele. Perfurando a defesa, o golpe acerta em cheio o cavaleiro e seu cavalo. Repelido pela energia, ele grita, droga. De pé, ele aperta sua espada com força, pronto para o próximo movimento. Olhando de perto, ele percebe que este cara não é uma pessoa comum. Mantendo o foco, ele encara seu oponente sem desviar o olhar. Ele então junta as mãos, dizendo que seu rival parece estar no limite. Liberando sua energia, ele lança um golpe poderoso em direção ao seu adversário. Preparado para o impacto, o jovem se mantém firme contra a onda de energia, mas de repente avança, desviando de golpes pelo campo de batalha. Saltando em sua direção, ele anuncia que este é o golpe final. Então ele avança com toda a sua força, mirando um golpe decisivo contra seu inimigo. Neste momento decisivo, os dois se encaram durante a luta. Para surpresa de todos, ele consegue parar o golpe com uma barreira. Arremessado para trás, ele é lançado pelos ares por uma poderosa explosão. Chegando ao local, um homem mais velho intervém e diz que já chega. Ele então explica que aqui são campos de caça, não uma arena. Montado em seu cavalo, ele ordena que os dois lutem quando voltarem para casa. Surpreso com a ordem, o jovem encara seu pai, sem saber o que dizer. Reconhecendo o homem, ele o identifica como Marquês Darius. Apoiando-se em sua espada, ele finalmente diz que o confronto acabou. Vendo a condição do jovem, o Marquês fica completamente sem palavras, dizendo-lhe que pode descansar agora. Ele finalmente desmaia e cai no chão. Alguns dias depois, ele começa a acordar em um quarto desconhecido. Abrindo os olhos lentamente, ele se pergunta onde está. Então, uma lembrança da luta passa por sua mente, assustando-o. Sentando-se de repente, ele olha ao redor, completamente confuso com a situação. Olhando para a própria mão, ele se pergunta se voltou ao normal. Nesse momento, uma voz diz que ele finalmente acordou. Virando a cabeça, ele olha para o lado para ver quem estava falando. Assustado,
ele vê um garoto e grita o nome, Daku. Com uma aparência cansada, o garoto simplesmente lhe deseja um bom dia. Daku começa a explicar que ele desmaiou de repente após aquela batalha. Lembrando o que aconteceu, ele diz que o capitão estava gritando para ele não morrer. Com um sorriso sem graça, ele responde, isso é um pouco de exagero. Levantando-se da cama, ele se prepara para sair do quarto. Dizendo que seu corpo se sente melhor, ele decide agradecer aos outros e comer algo. Ele então se vira e diz que havia mais uma coisa que queria dizer. Com um gesto, ele também agradece a Daku por sua ajuda. Surpreso, Daku pensa consigo mesmo que ele realmente sabe como agradecer alguém. Saindo de casa, os dois caminham pacificamente pelas ruas da cidade. De repente, um grupo de homens na rua o reconhece e fica em alerta. Cercando os dois, eles encaram o jovem que pergunta o que eles querem. Mais à frente, duas empregadas estavam falando sobre ele e alguém chamado Fried. Passando por elas, ele pergunta o que estavam dizendo sobre ele. Assustadas, as duas saem correndo, gritando desesperadamente pela rua. Vendo isso, Daku diz que elas agiram como se tivessem acabado de ver um fantasma. Repetindo a palavra fantasma, ele fica pensativo sobre o que Daku disse. Daku grita que ele parece um fantasma, e ele pergunta de quem é a culpa. Dando um passo à frente, um homem careca se aproxima lentamente dos dois. Enquanto eles discutem, ele se aproxima e diz, ora, vejam só quem resolveu aparecer. Zombando dele, ele o chama de o grande sábio futuro Lorde. Ele então diz a um de seus homens para não se meter, e o homem pede desculpas. Encarando intensamente o jovem, ele parece estar se preparando para um confronto. Ele grita que está aqui hoje para acertar as contas do outro dia. Mantendo a calma, o jovem apenas o encara sem dizer uma palavra, admitindo sua derrota anterior. Ele diz que baixou a guarda e foi pego de surpresa. Mas gesticulando com a mão, ele avisa que desta vez será diferente. Com um olhar sério, ele garante que não será tão fácil desta vez. Afirmando que não será enganado novamente, ele encara o jovem pronto para lutar. Em posição de luta, ele então chama o esquadrão de guardas. Impassível, ele simplesmente continua a observar os movimentos de seu inimigo. Mas, notando a falta de ação, ele olha para seus homens, confuso. Gritando com seus homens, ele ordena que ataquem ao seu sinal. Com medo, um dos guardas se lembra daquele cara como um monstro. Vendo a situação, Daku sorri de canto, deixando o jovem sem jeito. Chamando seus homens de covardes, ele pensa que não pode recuar agora. Então ele se vira, percebendo Daku parado ali, observando tudo. Com um sorriso, ele percebe que pode descontar sua raiva no garoto. Pensando em sua estratégia, ele decide que pode dar conta do garoto. Movendo-se rapidamente, ele agarra Daku e o acusa de traição. Surpreso com isso, Daku diz que ele vai tomar o lugar de Fried. Ele então levanta o punho, dizendo que vai punir o garoto traiçoeiro. Mas antes que o golpe possa atingi-lo, uma mão agarra seu pulso com força. Parado de repente, ele se pergunta o que está acontecendo. Então Daku diz que ele não tem o direito de julgá-lo por nada. Com um movimento rápido, ele se solta e empurra a mão do homem para longe. Apoiado por seu guarda, ele fica furioso por ser desafiado pelo garoto. Nesse momento, alguém se aproxima com passos firmes, chamando a atenção de todos. Aproximando-se, um homem pergunta que barulho é esse esta manhã. Junto com seu grupo, ele reclama que não conseguem nem comer em paz. Reconhecendo o grupo, ele diz que os cavaleiros de elite chegaram para acabar com eles. Aproximando-se, o cavaleiro pergunta o que aconteceu, e ele diz que dará um relatório. Apontando para os dois, ele diz que estava apenas lhes ensinando boas maneiras. Ignorando a acusação, o jovem acena e cumprimenta os recém-chegados. Irritado com sua audácia, ele o chama de tolo insolente sem pensar duas vezes, mas um dos cavaleiros o segura e diz que apostou que ele acordaria hoje. Sem palavras, ele encara o cavaleiro, completamente chocado com a revelação. Comemorando a aposta, eles ignoram o homem que fica completamente confuso. Em total descrença, ele se pergunta se tudo isso é um sonho. Reclamando com os cavaleiros, ele diz que isso é uma violação das regras. Então a cavaleira o agarra, dizendo que eles não se importam com as regras. Sussurrando em seu ouvido, ela lhe diz para calar a boca se não quiser se machucar. Virando-se para sair, o líder do grupo apenas diz para eles irem. Com um sorriso vitorioso, ele pede desculpas por vencer mais uma vez. Indo para uma taverna, todo o grupo faz um brinde com suas canecas. Enquanto bebem juntos, ele lhes diz que foi salvo por eles novamente. Com isso, ela diz que foi perfeito, já que nunca gostou daquele vice-capitão. Daku então pergunta se Sarah também teve problemas com o vice-capitão. Furiosa, ela grita para ele não perguntar, e ele pede desculpas. Pigarreando, o líder dos cavaleiros chama a atenção de todos. Revelando o motivo da conversa, ele convida os dois a se juntarem a eles.
Chocado com o convite, Daku pergunta se ele os quer como cavaleiros de elite. Ele então explica que eles seriam tratados da mesma forma que os servos de alto nível. Rejeitando a oferta, ele diz que não tem interesse em se tornar um cavaleiro. Com uma piscadela, ele revela que na verdade tem ambições muito maiores. Sem reação à sua resposta, um silêncio constrangedor paira sobre a mesa. Um dos cavaleiros então lhe diz para desistir de se tornar o Senhor de Rin, mas a cavaleira interrompe, dizendo que o que ele usou na luta foi magia. Apontando para ele, ela o acusa de usar seus poderes para vencer. Confuso, o cavaleiro pergunta como um ex-escravo poderia ter aprendido a usar magia. O líder do grupo então pede à cavaleira para explicar a história corretamente. Percebendo a situação, ele nota que de alguma forma eles descobriram seu segredo. Mas pensando em sua estratégia, ele se prepara para usar uma desculpa que já tinha. Ao seu lado, Daku apenas observa a conversa, sem saber o que dizer. Então a cavaleira diz que vai contar a todos a verdade sobre ele. Aguardando o próximo movimento, ele fica alerta para ver qual será a reação deles. Com um olhar confiante, ela aponta para ele e começa sua revelação. Então ela conta a todos que ele é um ex-nobre disfarçado. Segurando a mão dela, ele se surpreende quando ela diz que pode provar. Ela explica que ele é um filho ilegítimo que foi forçado à escravidão. Ela continua, dizendo que seu objetivo é recuperar tudo que um dia ele perdeu. Questionando a história, Daku se pergunta de onde eles tiraram essa ideia. Com uma risada nervosa, ele tenta disfarçar a situação embaraçosa. Entrando na mentira, ele diz que ela o desmascarou e o líder amaldiçoou os nobres. Fingindo chorar, ele lhes diz que foi expulso de sua família devido a uma conspiração. Jurando vingança, ele grita que fará os nobres pagarem pelo que fizeram. Duvidando da atuação, Daku acha que o capitão não cairia naquela mentira. Para a surpresa de Daku, o capitão diz que entende e guardará o segredo. Ele então o avisa para não usar magia perto de certas pessoas importantes. Mudando de assunto, ele anuncia que o Marquês quer vê-lo agora. Indo para o castelo, os dois caminham enquanto o capitão os observa. Ficando para trás, os outros cavaleiros observam os dois rapazes se afastarem. Pensativo, o capitão repete o nome da cidade de Aire, desconfiado da história. Já dentro do castelo, Daku diz que não acredita que a mentira funcionou. Curioso, ele pergunta por que o jovem escolheu aquela história de ser um nobre. Explicando sua estratégia, ele diz que Aile é um lugar cheio de pessoas boas e más. Sendo um lugar distante, a história do nobre se torna a desculpa perfeita para todos. Confuso com a resposta, Daku pergunta o que significa despistar as pessoas. Então Daku menciona que se lembrou de algo que queria perguntar há muito tempo. Fazendo um gesto, ele lhe pergunta se conhece o corvo de 3 pernas. Ele pergunta se isso também não foi apenas outra técnica para despistar as pessoas. Relembrando o passado, Daku estava sendo ameaçado por um monstro enorme. Preparando seu golpe, ele pede desculpas a Daku pelo que precisava ser feito. Baixando a cabeça, Daku apenas espera em silêncio pelo que está por vir. Com um golpe rápido, ele derrota a criatura, para grande surpresa de Daku. Enquanto o corpo caía, ele diz que a mensagem para a irmã dele era lamentável. Saltando em direção ao próximo inimigo, ele diz que o próprio Daku entregará a mensagem. Ele então avança, desferindo um golpe poderoso em direção ao monstro. Sua espada se prepara para o golpe final, encerrando a batalha. Atravessando o monstro, seu golpe encerra o combate de uma vez por todas. Ele acerta um golpe devastador no monstro com sua espada em chamas. Sentindo o esforço do golpe, ele de repente começa a tossir incontrolavelmente, mas o monstro zomba, perguntando se ele achava que poderia matá-lo. Então Daku dá um passo à frente, dizendo que seria um problema se esquecessem dele. Ele então confirma que também está lá para lutar contra a criatura. Enfurecida, a criatura se vira para encarar o jovem Daku. Aproveitando a distração, ele ataca o monstro com um golpe poderoso e preciso. Surpreso com a força do ataque, ele fica sem fôlego por um momento. Com uma série de golpes, ele despedaça completamente o monstro. Apontando para Daku, ele o acusa de chamar suas palavras de patéticas. Ele grita que, se não fosse por sua ajuda, ele estaria morto agora. Daku então questiona o que teria acontecido se o refém tivesse sido morto. Rebatendo a acusação, ele diz que os monstros não teriam libertado o refém de qualquer maneira. A discussão continua, com Daku dizendo que ele poderia ter dado um sinal. Observando a briga, os aldeões ficam completamente sem palavras. Em outro momento, os dois estavam discutindo enquanto treinavam suas habilidades de luta. Então ele pede para Daku olhar, que não entende o que ele quer. Mostrando a mão, ele explica que é o sinal do corvo de 3 pernas. Ele revela que o sinal é para que qualquer aliado possa oferecer ajuda. Olhando para a própria mão, ele fica em silêncio, pensando no sinal. Relembrando a briga, ele o acusa de ser teimoso e cabeça dura. De volta ao presente, ele diz que alguém que ele conhecia o ensinou. Com um sorriso,
ele o chama de seu melhor amigo teimoso e idiota. Tentando se lembrar, Daku se força a recordar seus dias como escravo. Batendo na porta, eles se preparam para entrar e encontrar o Marquês. Diante do Lorde, ele pergunta se o Marquês realmente desejava vê-los. Olhando para o jovem, ele pergunta como seu corpo está se recuperando. Com um sorriso, ele agradece, dizendo que já está totalmente recuperado. Falando com Daku, o Marquês o cumprimenta, e o rapaz oferece seus respeitos. Com um ar sério, ele revela que há apenas uma razão para a convocação. Segurando alguns papéis, ele diz que quer falar sobre os campos de caça. Daku então percebe que invadir aquele local foi de fato um grande problema. De costas para eles, ele diz que conhece Glenn e os outros há muito tempo. Olhando para uma pintura, ele recorda que eles enganaram a morte inúmeras vezes. Ele então continua, dizendo que nem consegue imaginar perdê-los um dia. Com uma expressão triste, ele lamenta não ter percebido o perigo antes. Agradecendo-lhes por salvar os três, ele se culpa por não ter evitado perdas. Então ele diz a ambos que não fizeram nada de errado. Assumindo a responsabilidade, ele diz que a culpa foi sua por ter falhado. Perguntando sobre a oferta, o Marquês quer ouvir a resposta deles novamente. Pedindo desculpas, ele diz que deve recusar a proposta do nobre. Virando-se para o rapaz, o Marquês pergunta sobre a decisão de Daku. Oferecendo o cargo, ele convida Daku para se tornar um cavaleiro real. Gaguejando, ele se sente desqualificado para aceitar uma oferta tão importante. Com uma expressão tensa, ele pensa muito na proposta do Marquês. Gritando com convicção, ele declara que quer se tornar um cavaleiro real. Dizendo que entende, ele pergunta se o jovem quer mais alguma coisa. Aproveitando a oportunidade, ele se prepara para fazer um pedido especial ao Marquês. Ele então pede para que a irmã de Daku trabalhe no salão principal da casa. Completamente chocado com o pedido, Daku fica confuso com a situação. Confirmando o pedido, ele explica que os dois irmãos sempre estiveram juntos. Como a saúde dela é frágil, ele diz que Daku quer ficar perto dela. Então o Marquês pergunta se esse é o seu verdadeiro desejo. Explicando a situação, ele diz que não pode ignorar um amigo em apuros. Ouvindo suas palavras, Daku fica visivelmente comovido pelo gesto de amizade. Pedindo mais uma vez, ele implora ao Marquês que traga sua irmã. Refletindo sobre a amizade deles, o Marquês olha para a pintura de seus companheiros. Avisando que levará algum tempo, ele pediu a Daku para sair por enquanto. Antes de sair, Daku olha para trás e chama o nome de Colin. Sozinho com o jovem, o Marquês caminha lentamente pelo salão. Virando-se para ele, o Marquês pergunta se ele se lembra do desafio na arena. Continuando a conversa, ele diz que já tinha certeza de que ele não era uma pessoa comum. Ele se lembra de ter ficado surpreso quando ele recebeu o golpe sem um arranhão, mas o Marquês confessa que o poder da última luta o chocou ainda mais. Uma imagem de sua transformação revela o quão forte ele realmente se tornou. Questionando a história, ele diz que haveria muitas maneiras de recuperar sua vida. Olhando para o Marquês, ele o encara com um olhar muito sério. Erguendo a mão, ele faz alguns cristais flutuarem no ar. Dizendo que não é ninguém importante, ele é envolvido por uma forte energia. Explicando sua condição, ele diz que é apenas um cara que sabe usar magia. Com um sorriso, ele diz que não é grande coisa para um arquimago. Achando difícil de acreditar, o Marquês questiona se ele é apenas um cara comum. Ele então dá um passo à frente, perguntando quem o jovem realmente é. Elogiando o Marquês, ele diz que ele é o melhor lorde que existe. Segurando firmemente sua espada, ele se prepara para fazer seu juramento. Honrado pelo reconhecimento, ele diz que o Marquês valoriza a habilidade acima de tudo. Ajoelhando-se, ele diz que seu ideal é acabar com a supremacia das linhagens sanguíneas. Ele então jura que um dia se tornará um grande lorde como ele. Com um olhar determinado, ele grita que no final, irá superá-lo, dizendo que provará seu valor. Ele agradece por ter sido salvo 2 vezes. Terminando o juramento, ele pede ao Marquês que decida como usá-lo. Com uma gargalhada, o Marquês diz que gostou muito de sua atitude. Dispensando o jovem, ele diz que vai esperar para ver o que ele faz. Pedindo licença, ele se vira e se prepara para sair do salão. Mas antes que ele possa sair, o Marquês o chama e pede mais uma coisa. Com um olhar sério, ele pergunta ao jovem o que ele pensa de Rovan. Confuso com a pergunta, ele apenas repete o nome Rovan, sem entender. Mudando de ideia, o Marquês diz para ele esquecer e que pode ir embora. Então ele pula pela janela, saindo do castelo de uma forma incomum. Observando o jovem partir, ele pergunta ao seu servo o que ele achou. Aparecendo, o servo diz que se ele é comum, ele é um gênio. Ele explica que o jovem não é um nobre e pode estar tramando algo. Concordando com a análise, ele os avisa para ficarem de guarda contra o jovem. O servo então se lembra que eles já viram algo assim antes. De pé em sua mesa, o Marquês diz que tem mais uma coisa a dizer.
Olhando para um retrato, ele diz que acabou de receber uma nova mensagem. Seu servo então revela que a mensagem veio do gato espiritual. Entregando uma carta, o Marquês percebe que chegou a hora de agir. Segurando o envelope, ele pergunta o que eles aprenderam desta vez. Enquanto isso, um gato se aproxima silenciosamente pela janela do seu quarto. Olhando para os itens, ele agradece ao Marquês por guardar tudo para ele. Segurando um cristal, ele acredita que sua força aumentará muito com ele. Ainda assim, ele se sente e começa a se perguntar quem exatamente é Rovan. Lembrando de seu passado, ele só tinha ouvido esse nome de Daku. Intrigado, ele pensa que o Marquês perguntou como se já soubesse. Deixando isso de lado, ele pega um dos cristais e o prepara. Determinado a ficar mais forte, ele mistura os ingredientes e prepara uma poção. Então ele vira o frasco, bebendo todo o líquido de uma vez. Depois de beber tudo, ele espera pacientemente pelos efeitos da poção. Nesse momento, um livro de magia se abre de repente na sua frente. Cercado pelas páginas, ele continua seu treinamento e prepara mais poções. Bebendo mais um pouco, ele segue o processo para se tornar mais forte. Depois de terminar o líquido, ele joga os frascos vazios no chão do seu quarto. Com um olhar determinado, ele se concentra no próximo passo do processo. Gritando para absorvê-la, ele concentra toda a energia em suas mãos. Sentindo a pressão, seu corpo reage ao imenso poder que está absorvendo. Com grande dificuldade, ele continua o processo de absorção da energia. Então uma notificação de mana aparece, e ele termina o processo com um suspiro. Pensando na poção, ele lembra que o livro de magia prometeu resultados melhores. Preocupado com o passado, ele decide que precisa aumentar sua mana de qualquer maneira. Bebendo outra poção, ele reclama que o gosto ainda é horrível. Sentindo-se enjoado, ele percebe que vai levar muito tempo para terminar tudo. Depois de muito esforço, ele se pergunta se não há uma maneira mais fácil. De repente, uma nova notificação aparece com uma opção diferente para ele. Lendo a mensagem, ele considera transformar o núcleo do monstro em um item. Achando a ideia interessante, ele inicia o processo no sistema de magia. Apontando para o núcleo, ele começa a criar seu novo item mágico. Fechando os olhos, ele se concentra completamente para que o ritual seja bem sucedido. Durante o processo, uma entidade poderosa aparece de repente atrás dele. Seguindo as instruções, ele derrama toda a sua mana no núcleo do monstro. Imaginando a forma do item, ele pensa no que deveria criar agora. Com um olhar decisivo, ele finalmente escolhe o que vai fazer com o núcleo. Ele então concentra todo o seu poder no núcleo, que brilha intensamente. Atrás dele, a entidade manifesta um poder incrível durante todo o processo. Gritando a palavra criar, ele libera toda a sua energia no núcleo. De repente, uma luz brilhante ilumina a noite através da janela do seu quarto. Quando a luz se apaga, ele recebe uma notificação de que o item foi criado. Olhando para o seu pulso, ele vê uma pulseira que não estava lá antes. Testando o item, ele se pergunta se é realmente um item mágico. Ele então lê que a pulseira aumenta sua mana em um ponto. Para testar o efeito, ele decide beber outra de suas poções. E, assim como ele pensava, uma notificação confirma que sua mana aumentou. Percebendo sua utilidade, ele nota que itens mágicos são muito úteis. Curioso sobre o item, ele se pergunta qual é o efeito do instinto selvagem. Com um suspiro, ele se vira e nota algo estranho acontecendo ao seu redor. De repente, sua visão muda, e ele começa a ver as coisas de forma diferente. Ele consegue ver duas empregadas do outro lado da parede reclamando de estarem cansadas. Assustadas, as duas se perguntam o que está acontecendo agora. Ele então percebe que não é visão de raio-x, mas a energia das pessoas. Olhando ao redor, ele vê o esquadrão de guardas e seus movimentos. Continuando a observar, ele vê o Marquês e Katrina conversando em um salão. De repente, uma voz em sua cabeça diz que está com fome. Assustado, ele olha ao redor tentando descobrir de onde veio a voz, depois se pergunta de quem é a voz em sua cabeça. Ele então descarta a primeira e a segunda possibilidade de quem poderia ser. Olhando para o prédio, ele nota uma chama estranha em uma das janelas. Surpreso com a descoberta, ele foca sua visão para entender o que é. Pela janela, ele vê uma jovem segurando uma forte energia em suas mãos. De repente, a jovem olha em sua direção como se pudesse vê-lo. O olho da garota brilha intensamente, encarando-o de volta com poder. Com um contato visual, ele sente um impacto poderoso em seu corpo. Recuando em choque, ele percebe que a jovem notou sua presença. Em seu quarto, a jovem é questionada por sua criada sobre o que aconteceu. Disfarçando, ela diz que era apenas uma mosca a incomodando. Ainda desconfiado, ele tem certeza de que a voz não pertencia àquela garota. Determinado a investigar, ele expande sua área de busca para encontrar a fonte. Focando em um novo local, ele finalmente encontra quem estava procurando. Ele identifica o lugar como a floresta escura e ouve uma voz pedindo ajuda.
Aproximando-se, ele nota uma mana estranha vindo de uma clareira iluminada. Vendo a energia se intensificar, ele se pergunta se aquilo poderia ser um demônio. Mudando de cena, o Marquês se prepara para a cerimônia de cavalaria no salão. Ajoelhado diante do senhor, Daku espera para receber seu novo título de cavaleiro. Assistindo à cerimônia, os outros cavaleiros e Colin observam o momento com um sorriso. De braços cruzados, a mulher e seu filho observam a cena com desprezo. No grande salão, todos os presentes se reúnem para assistir à nomeação oficial. Então o Marquês toca o ombro de Daku com sua espada, oficializando o título. De longe, a mulher o reconhece como Daku, o servo de nível médio. Lembrando do passado, ela pensa em como Darius o acolheu alguns anos atrás. Naquela época, ele foi usado como exemplo para os outros servos no castelo. Enquanto isso, o filho dela assistia a tudo, bebendo uma taça de vinho. Com um sorriso sarcástico no rosto, ele derrama a bebida sobre a cabeça do garoto. Enquanto o líquido escorre, ele permanece imóvel, suportando a humilhação em silêncio. Comovendo o Marquês às lágrimas, ele aceita o novo título de Cavaleiro Real. O Marquês então o reconhece oficialmente como um cavaleiro da Guarda Real. Com um leve sorriso, ele finalmente se levanta como um cavaleiro nomeado. Celebrando o novo cargo, seus amigos parabenizam o jovem Daku. Virando o rosto, a mulher se recusa a assistir à celebração da noite. Saindo do salão, ela diz que plebeus devem servir aos nobres. Ela então afirma firmemente que esta é a regra imutável do destino. Lembrando de outra ocasião, uma xícara de chá é estilhaçada no chão. Gritando com a outra, a criada pergunta se ela não sabe nem fazer chá. Enquanto a criada está sendo punida, a nobre lixa as unhas, sem se importar. De sua mesa, ela e seu filho observam a criada sendo punida no chão. Enquanto é arrastada, a criada implora por perdão, mas ninguém a escuta. Com uma concha quente, a outra criada se prepara para punir a jovem. Então ela pressiona o objeto quente contra ela, fazendo a criada gritar de dor. Ouvindo um grito de Erika, a nobre dá um leve sorriso. No jardim, uma garota corre e grita por seu irmão, Daku. Relembrando a conversa deles, o Marquês pede para trazer a criada Erika para casa. Ouvindo o pedido, Katrina apenas desvia o olhar sem dar uma resposta. Ele então explica que foi uma promessa que fez ao jovem Colin. Lá fora, Daku se reúne com sua irmã, muito feliz com a situação. Com raiva, Katrina não acredita que o Marquês foi tão longe por um servo. Irritado, seu filho pergunta por que ela aceitou a exigência do Marquês. Ele então reclama que, a este ritmo, a dignidade dele será manchada. Zombando de seu filho, ela pergunta quem foi que perdeu para um servo. Gaguejando, ele responde que se tivesse usado todo o seu poder, teria vencido. Gritando o nome do filho, ela fica furiosa com a atitude dele. Então ela bate com a mão na mesa e diz para ele acordar para a realidade. Então ela ataca seu filho dizendo que só macacos lutam com macacos. Um grupo de criadas é atingido pela onda de energia liberada pela nobre. Gritando de dor, as criadas são gravemente feridas pelo ataque surpresa. Com o braço ferido, o filho não entende as ações de sua mãe. Enquanto ele se ajoelha no chão, ela o avisa para não perder para o macaco no teste. As criadas jazem no chão, gravemente feridas pelo ataque que sofreram. Com raiva, ele diz que eles acabarão no mesmo nível que os servos. Deitado no chão, ele ouve sua mãe dizer para eles resolverem isso sozinhos. Olhando para o céu, ela pensa que é uma nobre caída da cidade de Ar. Determinada a vencer, ela jura que vai detê-lo pelo bem de sua família. Em um pátio lotado, fogos de artifício marcam o início do grande teste. Na multidão, um grupo comenta que o garoto parece muito interessante. Em meio aos outros, ele se prepara para o teste, sendo chamado de Colin. Em outro lugar, um homem pergunta se ele realmente quer entrar na floresta. O homem lamenta que apenas candidatos podem entrar naquele local. Com um olhar sério, ele avisa que desta vez não pode prometer nada. Enquanto isso, ele se prepara para o teste, observado por outros. Lembrando da floresta, ele pensa que aquela mana não era humana. Ele então decide que precisa encontrar uma maneira de investigar aquele lugar. Então o líder da família chega para começar o grande teste de seleção. Com um sorriso, ele se pergunta se o teste está finalmente prestes a começar. De braços abertos, ele anuncia que o dia do teste finalmente chegou. Em meio à multidão, ele ouve que a habilidade pode conquistar tudo. O líder então anuncia que o vencedor da batalha receberá o nome Hall. Ele explica que o objetivo do teste é um anel da família Williams. A condição para a vitória é trazer de volta o anel, que está escondido. Com um sorriso sem graça, o Marquês observa o anel nas mãos da mulher. Lembrando da conversa, o Marquês pergunta se ele deveria trazer a jovem Erika. Em um flashback, o Marquês concorda com a condição se ela o deixar trazer a garota. Em troca, ela diz que tem uma condição para que o acordo seja feito. Então ela pede para decidir qual será o objetivo do teste de seleção.
De volta ao presente, ela informa a todos que há apenas um anel. Usando sua magia, ela explica que isso significa que haverá apenas um vencedor. Naquele momento, o anel flutua, brilhando intensamente com a energia infundida nele. Ela diz que vai teletransportar todos para um local aleatório junto com o anel. Em um círculo de luz, ele se prepara para ser enviado ao local do teste. Com um grito, o Marquês se prepara para iniciar a competição de seleção. Apontando para os participantes, ele anuncia que o teste de seleção começará. Entre todos, ele permanece focado e pronto para o que vier. Com um sorriso, ela grita para que o teste finalmente comece. Perto de um vulcão, vários portais se abrem, transportando todos os participantes. Lançado de um dos portais, ele cai em alta velocidade. Aterrissando com o impacto, ele chega em uma floresta desconhecida e perigosa. Olhando ao redor, ele diz que as memórias de sua vida difícil estão voltando.